Dinamarca, um dos 3 países que compõem a Escandinávia. O país de origem do Lego, de uma escala de temperatura que ninguém mais usa, mas foi um passo científico importante, e Mads Mikkelsen. E agora, o país de destino de 5 amigos, que decidiram que o melhor momento para viajar para Dinamarca seria no inverno. Para Dinamarca. Demonstrando que, como ficará cada vez mais claro ao longo desta série, bom senso não é o forte deles. Onde estamos? Loja de chocolate, Qual delas? que é aquela Copenhagen. Aí a gente vai comprar aqui uma em Abenta e voltar. E aparentemente Samantha, pela demora, tá fabricando um chocolatinho também. É, mas a gente é paciente com a nossa amiga. A gente espera. Seja bem-vindo a Los 5 Dinamarca. Fazer assim. O que foi aí, Bruno? Que pariu! Comprei uma água. Aí, tô vendendo uma água, quer? O que tu queria? Um energético. O que mais? Eu já gastei 78 Eu gosto da moeda daqui. Não tem como saber quanto custa nada. Não faço a mínima ideia de quanto que é isso. A gente decora a cotação do dólar, a gente decora a cotação do euro, mas você não sabe quanto custa e é água com gás. Falou que deu... Com gás. Ou como diriam aqui na Copenhaga, Danskven. É mais fácil do que parece. As línguas escandinavas têm muito em comum com a língua inglesa, já que ambas vêm dos antigos povos germânicos, alguns dos quais foram para as ilhas britânicas no século V. Isso foi após o período de ocupação romana, então já era tudo uma salada de latim britânico e línguas celtas. Aí no século VIII vieram os vikings, fazer amizade, trocar dicas de crochê, sacanagem, eles mataram gente pra cacete, colonizaram partes e miscigenaram. A influência da colonização germânica desde o século V foi tão forte que os dias da semana em inglês são de origem germânica. Thursday, por exemplo, vem de Thorsday, dia de Thor. Danskven é água com gás, mas significa literalmente água dinamarquesa, e nem os dinamarqueses sabem com certeza o motivo disso. chegamos! Olha a Gabi aí! E aí? Tudo bom? Aí, Vitor, já foi recebido assim no aeroporto? Não. Emocionado? Não. Ok. Saindo no frio. Então não... Ah, tá sim. Parecia, mas tá bem de boa. A gente já se dividiu aqui porque eu tô num hotel e o pessoal tá num hotel do lado. A gente vai se encontrar lá. Bruno, por que eu tô carregando tua coisa pesada por c***? Pô, cara, achei que você tava me fazendo um favor. Ô, Felipe, Oi. eu tô suando na Dinamarca, isso é um problema? Você tá suando? Eu tô. Ah, não é possível, cara. Gente, sério. Como isso é possível? Rapaz, eu falei que eu sinto calor, cara, eu te avisei. Meu Deus do céu. Cara, sai muita fumaça da boca aqui. Eu tô me sentindo um fumante de vape. Vai, Felipe. Eu não tô conseguindo encaixar essa merda. É claro, eu tava tentando enfiar no buraco errado. Iriri. Eu tô confuso sobre a língua pra falar aqui. Eu fui agradecer o cara, eu falei merci, não sei porquê. Porque a gente acabou de sair de Paris, né? Sim, aí eu não sei como é que agradece aqui as coisas. E o melhor foi o Pacini agradecendo. O cara ajeitou o banco, o Pacini virou pra ele e falou: valeu, guerreiro, você é pica, hein? E aí ele perguntou da janela, foi show de bola e ele Yes, show de bola. How do you say thank you in Danish? Is it Danish you say? Yes, Danish, and you say tak, T-A-K. Tak. What? Take. Like take, you say Tak, just tak, tak. T-A-K. Yes, Tak. Tak. Oh, it's easy. Tak. E temos aqui o novo recorde mundial de maior demora para entender uma palavra de 3 letras mesmo após ser soletrada e pronunciada exatamente como se escreve. Aplausos, por favor. Aprendemos a primeira palavra em dinamarquês. Vocês falam inglês, então tecnicamente vocês já sabiam palavras que são a mesma coisa em ambas as línguas. Tac no dinamarquês, Eu hein? tô muito bolado, porque você olha, você acha que é parecido com o alemão, e não tem nada a ver. Então, eu me sinto como se eu tivesse esquecido o português no Brasil, Entendi. entendeu? So, sir, Hã? we just grab the seatbelt and put it here behind. Ok. Tem que botar o cinto animal. Esse aqui é o Hotel do Felipe. É de frente, é praticamente de frente. E a arquitetura dinamarquesa aí? Essa bela paisagem de tijolos. Muito boa também. Boa arquitetura. Esse arquivo de vídeo veio sem som, então vamos tentar dublar o Marcel de acordo com o que a gente acredita que ele disse. Aqui, mas
Siamês, pá, até pra você. Oh, purê. Armação com os dióxido. Seu barriga tem, eu. E agora vamos entrar no hotel, ó. O Ninga. Não filma meu cocô. E temos aqui a suíte principal. Meu Deus do céu! Olha a minha cama! Uou! Olha esse banheiro! Olha esse homem! Olha esse outro! Aí, tem que dar muito valor pra uma varandinha, tá? Pena que tá fechado, né? Porque isso aqui é um parque, só que a gente tá no inverno e tá fechado. Não dá bem, imagina o barulho que eu tenho. Bruno, que isso, Bruno? Ele não consegue ver uva, ele tem que comer. Então, ó, vamos esperar nossos amigos chegarem pra gente continuar o Lois 5. Agora eu vou aproveitar isso aqui e eu preciso muito ir ao banheiro. E eu não quero levar vocês comigo. Então, já volto. Sempre que o Felipe termina um take cobrindo a lente com a mão dele, a intenção dele é começar o próximo take tirando a mão da lente para criar uma transição. Faz uns 2 anos que ele nunca lembra de fazer isso no próximo take. Mas agora, finalmente, ele esqueceu de novo. Olha o que tá acontecendo aqui. Nem eu deitei na minha cama. É muito boa. Mas eu não deitei ainda, Bruno. Você tá deixando a minha cama com todos os radioativos de você. Eu ainda não deixei. Para, Bruno! Para! Sai! Olha só o que você tá fazendo. Olha só, você fez encostar o tênis na tua cama. Também. Fecha aí a cama aí. Não. Isso foi... Ai, não, Bruno, é que eu tô me sentindo Chapolin quando é esmagado e vira um papelão. Ai, cacete! E antes da gente ir na rua, voltando aqui, eu vou entrar nesse jarro. Ah, mentira. Cabe não. Tá viajando. Não, calma. Para que não cabe. Que isso? Ficar presa, cara. Calma. Se eu entrar tudo, eu vou ficar presa, eu acho. Eu acho que não. Olha, não. Samantha. Peraí, gente, eu acredito nela. Vai ser o motivo mais estapafúrdio. Gente, eu acredito nela. Don't be ways to die. Eu acho que dá pra entrar a Vai cabecinha. mais. Eu Vai. acho. Vai. Moleque, Só esse vaso deve ser pesado pra f***. Vamos ver. Peraí que eu tô presa. isso foi lindo demais, gente, tá? Pera. Tira a mão. Depois a gente testa melhor. É porque eu tenho pânico de lugar fechado, aí eu inventei que eu ia entrar Boa no ideia. vaso. Boa ideia. Eu tô bancando uma ali de viking, mas aqui eu virei um gentleman. Tomando um chá de frutas silvestres. Exceto que ele pediu um chá. Ele achou que ia chegar um iced tea de pêssego, tá ligado? Lipton ia chegar pra ele. Claro, pô. Aí chegou um chá de camomila Eu tô quente. jantando, chegou isso. Chegou um gênio na lâmpada aqui do nada, cara. Quem traz esse chá na O que janta? você tem a dizer sobre isso, Vitor Monteiro? Ele pediu um chá, né, cara? Aí o chá vem quente. É isso. E os pratos chegaram. O risotinho vegano da Samantha, o meu linguine com caviar e frutos do mar. O Bruno vai comer migalhas. Vamos, Pacini. É, foi um belo prato. Pacini, Oi. duvido Que você cara? dar um mordidão nessa cabeça de alho. Na cabeçota do alho? É. Meter tudo na boca vai chegar. Não, tudo é sacanagem. Meu Deus! Eu posso enfiar a casca, pelo menos? É mais bacana. Realmente tô achando que esquecendo do meu. Gente, pera aí, cara. Esse moleque acabou de comer um pataco de alho inteiro. Quase que eu virei meu prato. Cara, eu tô muito bolado. Moleque, o Pacini acabou de comer um bagulho de alho inteiro. Boa ideia. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, pra qualquer pessoa que esteja planejando vir pra Dinamarca, tá? A comida é muito cara. Assim, o meu prato foi mais de 300 reais. Porque é um país muito rico, né? Deve ser por isso. O custo de vida é absurdo. Mas é claro que assim, a gente tá comendo num lugar bacana e tal, enfim, mais caro. Mas pelo visto, mesmo quando é barato, o barato é 70 reais. Barato sai caro. Eu ainda não vi nada nesse valor, mas tudo bem. Uma Pepsi custa 32 reais. A conta total deu isso aqui mais 10% que eu paguei, então deu quase 5.000 coroas. Mas esse preço daqui da Pepsi, eu paguei mais caro no hotel lá em Paris. Quanto tava? 10 euros a lata. Mentira. 10 euros. Eu fui tomar água gelada ontem, tava 10 euros. Eu falei, eu vou tomar essa água. Tava Tomei água 10 quente. euros a Tomei água na no pia. hotel. Bom, mas tá aqui. Quem quiser estudar os valores das coisas na Dinamarca, nesse hotel, nesse restaurante. Absurdamente caro, mas tudo bem. Valeu a pena, a comida tava maravilhosa. Estamos indo ao mercado, Mercadão de Madureira, aqui da Dinamarca.
Aí, tá uma friaca de congelar as bolas maneiro, tá? E chegamos. Rema 1000. Vamos comprar coisinhas. Pô, deixa eu falar. Tá bem engenho novo isso aqui, tá? Bem onde eu cresci isso aqui, tá? Engenho novo não deixa nada a desejar pra Dinamarca no quesito mercado de rua. Isso te deixa feliz ou triste? Não, deixa feliz, porque é ai, pô. Quem compra isso? Lendo placas na Dinamarca. O que tá escrito aí? Grátis Baby Star Pack. Best Vores Bad Star Pepa Rema 10.000 DK. Og Afenden Het Bucken. Isso quer dizer o quê? Siga em frente, seu caminho. Parece que existe uma tradição na Dinamarca. Sextas-feiras, os pais e as crianças enchem o c... de doce. E aí eu perguntei, mas como é que o povo então não é, né, mais gordo? Porque doce, açúcar engorda. E aí a resposta da Gabi, que é a nossa expert que mora aqui na Dinamarca, foi: faço a menor ideia, porque não tem explicação. É alguma coisa. O Pacini falou, é porque é frio e aí queima mais gordura pra sobreviver. O que é uma boa teoria, amigo. Bike. É isso que eu ia falar, eles andam de bicicleta. Eles usam muito, fazem muita atividade física. Ah, bicicleta ajuda. Faz sentido isso aí. Compras finalizadas. Vamos voltar para o hotel. Para o hotel iremos caminhando e assim a gente vai pela rua. Vamos. Atenciosamente. Bom, pra finalizar o dia, a gente decidiu vir pra um bar de esporte pra poder ver o jogo do Barcelona e Manchester United. Desculpa a qualidade da imagem, gente. Meu namorado. Quem é seu namorado? Ali? Ah, tá. Amigo? Fala, amigo. Hein? Isso aqui é água com gás. Água com gás, saborizada a trigo. Detalhe, se eu sou pequeno no Brasil, aqui eu tenho 1,12 m. Eu vou explicar isso. Marcel é baixo, todo mundo sabe. Na Dinamarca é brincadeira, amigo. Sabe por quê? Na Dinamarca eu sou baixo. Qual é a média de altura aqui mesmo? A média de altura na Dinamarca é 1,82 m. Sério? 1,82 m. É mesmo. Eu sou baixo na Dinamarca. Então eu tô me sentindo baixo. Imagina como o Marcel está se sentindo. Você vê que aqui, ó, eu filmando a minha cara quando eu viro pro lado. Que foi, Sam? Se for lugar marcado, meu namorado saiu, levou o casaco. Se ele foi só tipo fumar e voltar, ele vai puxar assunto comigo, porque eu sentei no lugar dele. Caraca, tática de guerra de Samantha, tá? Maravilhosa a tática dela. O que foi? Ela sentou no lugar do cara. Quando ele voltar, se ele quiser sentar ali, ele vai ter que falar com ela. E aí ela fala: tem pedágio. Um beijo na boca. Não, vou falar desculpa. E tira a roupa. Tá no intervalo do jogo, tá? Tá 1-0 Barcelona. E vamos ver como é que vai terminar isso. E é isso, terminou a dublagem já. A gente só não cortou ainda pra vocês poderem contemplar a crise existencial que o Pacini claramente tá tendo. Agora, alguém lê aquela placa ali. É mais ou menos Tauer Jana. É meio que canto de Tauer ou cantinho de Tauer. O Google Maps diz que é uma imobiliária ou algo assim, mas não tá claro. Tá um frio muito forte aqui. Exagero. Pelo amor de Deus, Pacini, toda vez que passa um vento, congela tudo. E olha o chão. Tá friozinho, friozinho. É que o Vitor tá igual a Among Us. Antes de finalizar, a gente decidiu vir aqui no 7-Eleven pra comer. Essa criatura ali, o que é? Ó, olha o nomezinho. Cocol Stop. Ah, o que é Aquilo isso? ali é uma rolha pra parar de cagar. Ah. É remedinho. Inclusive, a gente tá precisando esses dias na França, tá? Cara, nem fala. Não queria parar, não. A gente vai pegar uns bagulho pra comer e vai levar pro hotel. A Samantha está levemente alcoolizada. Nari, alcoolizado. Ah, sim. E tem um muffin contrário. Esse é pra Kager. Esse é pra cada um tem um problema diferente na vida, né, cara? Achei legal. Fomos além e além de comprarmos comida lá, a gente também veio no McDonald's dinamarquês pra provar os bagulhos do McDonald's dinamarquês e levar pro hotel pra comer, tá? Tá animada, amiga? Ela Sim. ia falar de dinamarquês, né? Ela falou umba. Tá. Gente, eu tô muito impressionado que o McDonald's daqui da Dinamarca, a comida desce do céu. Ali. Pimba! Eu tô muito maravilhado com algo tão idiota. Ó, a vida noturna da Dinamarca dá um pau em muito lugar, tá? São 20 pra meia-noite, os pubs todos abertos. Quinta-feira, não é fim de semana, a galera reunida na rua. Pera aí, vamos voltar pra vocês poderem apreciar o contraste. Já estamos aqui com o nosso sanduíche vegetariano e o vegano da Sam. E também essas bolinhas de queijo aqui que a Sam não pode comer, mas eu fiquei curioso. Vou provar aqui, ó, o
Puta que pariu. De bom? Muito bom. Pô, vocês já estão comendo, calma aí, nem ter mesa direito ainda. O Passinho tá botando a mesa. Pô, faz um negócio bonitinho aqui pra gente. Gente, por que vocês compraram tanta pizza assim? Meu Deus! É porque a gente não ia no Mac, né? Pimentado? É, tem uma pimentinha no fim. Tu provou já, Sam? Não, ainda não, tô esperando você. Vamos lá, vamos provar. Horrível. É mesmo? Aí, mais ruim demais. É ruim, assim, pra ser ruim tem que melhorar. A carne vegetariana deles não é boa, não. Desculpa, Dinamarca. Nisso vocês falharam. Prova a tua pizza agora, cara. Pô, E aí? Pizza. Boa. parabéns, Dinamarca. Parabéns. Samantha, ainda bem que a Samantha também comprou um croissant vegano. Tá com mau gosto de remédio. Remédio? É, evita o hambúrguer vegano, vegetariano, que é meio... Essa bolinha de queijo! Bolinha de queijo é boa! Estamos na van a caminho de uma floresta encantada. Qual que é o nome da floresta, Gabi? Putz! A floresta Putz se encontra aqui na Dinamarca, na cidade de Copenhagen, que eu descobri por sinal que se fala Copenhaga ou Copenhague. Pra lá, né? Mas em dinamarquês, como é que é, Gabi? Quem? Copenhagen. Aqui eles não gritam gol, eles gritam mol. Eles não gritam, eles só falam mole. É, mol. Mas dentro dessa floresta existem trolls. E a gente precisa caçar esses trolls. E a gente vai ter a nossa competição interna. Detalhe, perceberam que o som melhorou, né? Ó, lapelinha todo mundo. Então, ó. Eu acho fofo como o Felipe colocou a lapela dele pra pegar o som do amigo imaginário que vive no ombro direito dele. Provavelmente um PewDiePie em miniatura. Só pode ser isso, porque a explicação alternativa seria um homem que tá no YouTube há 13 anos, indo do planeta Terra há 35, ter esquecido que às vezes, na vida, a gente vira o rosto pra esquerda. E aí o som fica baixo e na hora de nivelar a qualidade fica pior. E aí quando ele vira o rosto pra direita tem uma chance muito maior de estourar o som. Em resumo, o Felipe é um pamonha. E cá estamos no... Não tá muito com cara de floresta, né? Dá um 360 aí. Pera, tem que achar troll. Não, é a caça. Tem que achar onde a floresta. Achei, primeiro troll. Isso! Olha que trollagem legal. Estamos na rua errada. Tá, mas é na rua do lado ou tá... Não, tá meio que longe. Uns 20... 20 minutos? Achamos o primeiro troll, é a Gabi! Achamos! Primeira trollagem foi ela! Aí. Vem cá, eu fui o único que trouxe guarda-chuva, é isso mesmo? Sim, porque você vai ter que andar com a sua dupla da câmera, com o guarda-chuva, porque senão vai molhar a câmera. Como é que tá o clima aí fora? O quê? Tá horrível! Então a gente vai lá pro lugar certo agora. Quer dizer que você vai segurar o guarda-chuva pra mim, então? Nem fudeu. Agora estamos no lugar certo. Graças a Deus deu uma treguinha na chuva. Estamos preparados para encontrar os trolls. Só vem comigo. Ó, Samantha. Patou! Corvos! Muitos corvos! Os corvos anunciam a morte. Será que sairemos vivos dessa aventura? Será que os trolls nos comerão? Sabe o que é isso? Um drone. Um drone. Será que drones sobreviverão aos corvos? Ou os trolls comerão os drones? Fique atento! Descobriremos até o fim deste episódio de Los 5. O Parque Natural de Hedeland, visto aqui em um de apenas 2 momentos em que Bruno usou o drone dele na viagem inteira, é onde fica o primeiro troll que nós 5 pamonhas vão caçar. Esses trolls são esculturas incríveis do artista dinamarquês Thomas Dumbo, que ele espalhou pelo mundo todo, possivelmente dando um novo significado à palavra trollador. Os outros 2 trolls que os Los 5 irão encontrar ficam em lugares bem diferentes e bem interessantes em torno de Copenhague, mas vamos começar com Hedeland. Então o negócio é... Meu Deus do céu, 13 anos de YouTube ainda não entendeu que lapela não é mágica. Tem que nivelar a porra da captura de som. Seu pamonha! Sua anêmona! Enfim, vamos ao menos apreciar a expressão do Vitor nesse frame congelado. Isso é o rosto de um homem que tá passando por 27 emoções ao mesmo tempo. Como vocês viram, o criador dos trolls, que já instalou 99 trolls ao redor do mundo, está instalando o 100º e é um segredo absoluto. Então, para poder distrair as pessoas, ele criou um falso que é um troll, mas não é o 100º, e a gente vai ter que encontrá-lo, só que a gente vai ter que ir para lá vendado, porque a gente não pode revelar a localização exata para o planeta. Então, estamos congelando e nós vamos lá. Quem achar o troll, porque eles vão deixar a gente próximo, a gente vai ter que achar. Quem achar o troll... Vai ganhar 100 mil reais! Não, vai ganhar 5 mil reais para doar para caridade. Depois a gente vai ter mais trolls pra achar. E quem achar um casaco me empresta, por favor, também. Então vambora. Meu Deus. Vamos vendar! Vambora! Ok. Good. Eu gostei que tá quentinho. Assim. É pra detalhe, cá? Ele teve que pegar uma camisa maior pra mim, ele tá ensinando que eu sou cabeçudo, é isso não, né? Sim. Sim.
Não tem banheiro. Achei você. Aí, minha teta. Ah, moleque, foi certinho na tetola. Foi certinho. Não tem banheiro, eu quero muito mijar. Ah, Bruno, se vira. Marcel, vem na minha direção, na minha voz. Aê! Meu primo! Cadê o Pacini? Tá atrás de você. O Pacini tá vendado também? Sim. Aí, esse carro não tem negócio atrás, não? Estamos sendo um ônibus. Que isso, cara? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Bruno. Tá muito apertado aqui, cara. É o mesmo carro. Não é o mesmo carro, nem Ah, cara, olha só. É porque a cadeira tá pra baixo. Como assim? Tá sem apoio. Cadeira armada? Ele sentou na cadeira armada. Bruno, aqui atrás tem. Onde? Aqui onde eu tô. Puxar a alavanca. Chegamos. Venham pra trás de mim. Onde que é atrás de você? Ah, só siga o som da minha voz. Sigam o som da minha bela voz. Ai, cacete! Podemos tirar a venda? No momento que o carro estacionou, vocês já podiam ter feito isso. Então, Não, tem gente. ok. Here we are. Nessa região está escondido um troll secreto. O mais legal é que ninguém viu esse troll até hoje. Mas se ninguém viu, como é que a gente vai saber que é ele mesmo? Porque só tem um cara, no caso, né? A não ser se você achar um outro troll. Se ele estiver vivo... preocupante. Se ele estiver vivo, corre. Tá. So, are you gonna point us to the direction? Yes, actually the t-shirt you had on Okay. is from a project that was made some years ago in the biggest music festival in all of Scandinavia called Roskilde Festival, and it's like 10 miles from here. 10 miles? And these t-shirts, you can see it on it, it's made like in 2014, and Thomas was there, and he made like 500 birdhouses. Like, Wow. you know birdhouses? Yes. Putting up? And this project was actually the thing that started out all of the troll building. Awesome. All of the 100 troll building. But in this story is also the hint for your task now. Do you listen carefully? Yes. Yeah, are you sure? Yes. You have to use this story or some parts of this story to find the very secret decoy troll. Okay. And the only thing we can say in what direction, Julian, is like this way. This way. Okay. Like this way. Okay. On this side of the road and that way. Remember the story? What was it about? Ah, the bird boxes that he built for the Scandinavia. festival. Biggest music festival in all In Scandinavia. 2014. 10 miles that direction. Wait, but you're not going that No. I'm actually am because I have to pee. Vai sair atrás, hein? Pacini, presta atenção, hein, Pacini. Você vai estar na câmera, mas você também precisa olhar pra tentar achar, tá ligado? Eles não podem achar primeiro, Pacini, porque eu sou muito competitivo, Pacini. Vai estragar a viagem toda. Vocês estão prontos? Estamos. Estão gravando? Vamos gravar agora. Preparados? Deixa ela dar rec só. A gente não tá preparado não. Por quê? Eu tô com fome. Não, não. Estamos com fome, mas nós temos snacks para a sobrevivência que você pegou. O Felipe é meio burro. Mas é pra correr? Por quê? Porque o cara falou, é nessa direção aqui. Vamos lá, amigo. 1, 2, 3, 4. Do lado esquerdo da rua. Eles saíram entrando no mato. Agora, difícil carregar assim, tá? Navarro, nos perdoe! Tá de boa. Enquanto isso, olha como é que tá a filmagem do Pacini. Você tem que me acompanhar. Eu não posso. Você tá segurando as calças, Pacini. Assim, o que eu acho que a gente tinha que fazer, Sam, era embicar nessas paradas aí. Também acho, mas dá pra entrar? Tem coragem? Tenho. Vamos lá. Eu tô de bota, amigo. Eu estou Então pronta pra vambora. tudo. Assim, mas pra se meter no meio do mato assim, Vamos procurar uma entrada. parece uma entrada. Tem uma casa de passarinho aqui, né, cara? Aqui tem uma... Seu Felipe, eu tô caindo aqui. Pacini, pelo amor de Deus, Pacini. Amigo, eu acho que não é aí. Aí não tem trilha. Eu tô sentindo. Olha aqui, eles deram somente uma dica. Pássaro, caixa de pássaro. Eu tô ouvindo pássaros. Vem cá! Sai! Sai! Eles estão gritando. Alguma coisa aconteceu. Vem, Pacini. Aqui é plano. Filhos da mãe, cara. Eles pegaram o nosso atalho. Vamos fazer um pacto aqui. O pacto é ganhar do Felipe. Não. O pacto é ele perder. É mais do que ganhar dele. Todos contra Felipe. Ok. Todos contra o Conta, Felipe. Vem, Sam. Cadê aqui o pacto aqui? 1, 2, 3. Vem pra cá, Pacini, anda! O som dos pássaros tá vindo dali. Olha o som. Ai! Meu Deus. Essa mãe tomou uma galhada. Essas casinhas de passarinho são sinais. Aqui, ó. Isso aqui. Pena. Pena de ganso. Trolls comem gansos. Como é que a gente acha o troll? De fato a gente vai achar uma estátua? Acho que, sim, eu acho a gente tem que seguir as casas de passarinho. Porque essa foi a dica que ele deu. Só que eu acho que o Felipe e o Passinho estão bem distantes.
Tô começando a achar que o som de pássaros eram pássaros. Gente, Oi. como morador de Magé, eu vou conduzir nosso caminho pela mata, tá? Tá bom. E, olha, você como um guia, você tem que ter um pau. Eu tenho. É outro. Esse é meio grande. Ah. Eu vou ficar intimidado. Pacini, a gente veio pra direção errada. Não é possível. Eram pássaros. Mas e o ganso? O ganso morreu à toa. Pacini, vamos. Vamos. A Sam percebeu que o maluco tá atrás da gente. O cara que trouxe a gente. Tudo das duas, uma. Ou a gente tá muito certo. Ou a gente tá indo muito longe. E aí o cara quer salvar a nossa vida. Eu tenho muita fé que você vai conseguir me acompanhar, cara. A gente tá muito atrás, a gente tá muito atrás. Ali. Acho que eles encontraram. Calma, seu Felipe, é só o primeiro. Droga. Mas olha só, se era 5 mil para a dupla que vencesse e foram 2 duplas, são 10 mil, né? São 10 mil. Aqui, ó, essa fruta é muito nutritiva quando você tá passando fome. Acho que era uma pinha. Pacini, olha aquilo ali. Animais nativos estão presentes no local. Nós fomos os primeiros a encontrar. Vem, Pacini. Se a gente acertar esses animais nativos com essa pedra e eles não estiverem mais vivos, significa que a gente encontrou primeiro. Não é verdade? Sim. Eu sou um merda. Então... Peraí. Você não tá chocado que a gente chegou junto, não? Vocês chegaram juntos? Chegamos. Vocês acharam juntos? Sim, uma coincidência. Coincidência. Pacini, mostra pra galera essa obra de arte extraordinária demais que é esse troll. Does he have a name? Yes. It's called Happy Anas. Happy? Anas. Anas. Anas is a name, actually, in Danish. Chegamos aqui em um pequeno vilarejo da Dinamarca. Esse lugar se chama Dragor. É Dragor aqui? Que em dinamarquês significa dragão. É mesmo? Pô, eu sou moleque. Nasci nesse lugar. A pronúncia é mais ou menos Thawer e não tem nada a ver com dragão. Hoje tem, dragão é comumente chamado de Dhal na Dinamarca, mas Thawer, que fica na remota localização de a 3 km do aeroporto de Copenhague, foi fundada no século XII, quando Dhal teria na época o significado mais comum de puxar ou arrastar. Sim, drag e draw em inglês vieram disso. E era um de muitos sufixos que os escandinavos usavam para descrever um local. A própria Copenhague, escrita e pronunciada mais ou menos como København, tem no Havn o significado de um tipo específico de porto, e Kuben era comerciante, então porto dos comerciantes. Significa praia de areia ou cascalho, então Dhauer tem o significado indicativo de praia para qual se arrastam ou puxam barcos. A gente vai no restaurante, tá aqui o restaurante, ó. Restaurante Bag Rousset do Dragão. E aí a gente vai explorar pra tentar achar o troll por aqui. Só que assim, a gente não vai pra uma floresta dessa vez. Eu já vou interromper ele aqui, porque sim, eles vão pra uma floresta, é claro que vão. O Felipe sofre de uma maldição, que é quando apontam uma câmera pra ele com a intenção de fazer um vídeo pro canal, existe 75% de chance de que qualquer coisa que ele for dizer vai estar errada. É capaz de você perguntar pra ele o próprio nome dele e ele dizer Felipe Josias Nascimento Júnior. Então, sim, eles vão pra uma floresta. Olha o Bruno. Deixa eu mostrar uma coisa que é muito mais impressionante do que qualquer isso que você mostrou até agora. Dá uma olhada aqui. Vendo isso aqui? Tô vendo. Tá vendo algum cadeado? O nome disso aqui no Rio de Janeiro é bike grátis. Agora a gente tá esperando pra entrar, pra comer. E aí, amigo? Tu falou que era de madeira? Madeira. Troll. Pô, tá registrado. Ao vivo. Vou guardar pra mim. Vamos comer. Olha que bizarro. O menu não tem em inglês. A gente perguntou pro cara assim, tem em inglês? Ele falou, então, não. Aqui a gente é tão local que não precisa. Então a gente vai ter que usar Google Tradutor no menu pra saber o que pedir. O Google Tradutor não traduz dinamarquês. Que isso, cara? Pelo app, não. Que isso? Não tem opção. Acabei de ver. Ô, Google, você sabe quantas pessoas falam dinamarquês, Google? 5 milhões? Que falta de respeito, rapaz. Caraca, 5 milhões, cara? É pouco, né? 10% do meu canal. Quase. Mas teu canal é maior do que muito país. Graças a você. Exatamente. Se inscreve. Olha o que eu descobri.
O menu tá em dinamarquês. Aí você olha e fala, oh meu Deus, eu sou burro, eu não entendo nada. Você baixa o aplicativo do Google Tradutor, vai em câmera, ele traduz em tempo real, velho. Vou aproximando, ó, ele traduz o texto. Eu posso tirar uma foto e pronto. Tô muito impressionado. Com o quê? Com o fato de que você não sabia disso. Você também não, você acabou de descobrir. É óbvio que eu sabia disso. Não, ele acabou de descobrir. Eu não acabei de descobrir, eu só confundi o Google Tradutor com o tradutor do iPhone. Mas eu sabia disso. Descobri. E eu diria mais, ele tem hemorroida. Agora o problema é não faço ideia do que eu quero comer, tá? A Samantha vai comer batata frita, que aqui não tem nada vegano, só batata frita. Mas olha só, peraí, que fique registrado. Nós estamos num vilarejo dinamarquês ouvindo Whitney Houston. Não mais. É, verdade. Ainda agora estávamos. O que você tava esperando, Marcel? Um grupo de vikings no canto do restaurante tocando tambor com osso de javali? Vocês estão a 3 km do aeroporto de Copenhague. O rádio já chegou em Hauer. Por sinal, olha que bizarro. Fizemos um amigo aqui, o Julian. Galera, eu não tô de sacanagem. A gente perguntou qual é o seu time. Ele é brasileiro, americano... Não, brasileiro, americano e dinamarquês. Português, mas eu moro em dinamarquês, sim. Ok, ele viveu no Brasil, mas a primeira língua dele é o quê? Inglês? Inglês. A primeira língua. A gente perguntou o time dele, eu não tô de sacanagem. Qual é o seu time? Botafogo, cara. Você perguntou errado, não é assim que se pergunta. Ah, não? Não, é. Que time é teu? Botafogo. Enfim, como é o nome deste prato? Smørbrød. Peraí, fala de novo? Smørbrød. Smørbrød. Brød. É, brød é de... O brød é de bread. Smørbrød. Uma coisa interessante. Com manteiga. Isso é gordura. Isso é banha. É, banha. And you said it really nice. São típicos dinamarquês, amigo. Aparentemente, Bruno e Vitor decidiram apostar corrida depois do almoço, que é uma brilhante ideia. Eu não consigo imaginar uma ideia melhor. Mas com vocês... Pô, Pacini, não era pra seguir o Felipe com a câmera, era pra mostrar o que tá atrás dele. Tá preparado, Bruno? Não. Ô, Vitor, por que você perdeu, Vitor? Não, ele poderia ter ganho porque eu quase... Eu já vi o Vitor correndo muitas vezes. Vem comigo! Parece que aqui é o Senhor dos Anéis, olha lá. Parece a entrada da casa dos hobbits, mano. Aí, Marcel. Moleque. Vai lá interagir com os Mas, hobbits. pessoal, interagir com os hobbits não, eu tô voltando pra casa, né? Bem, gente. Marcel. Detalhe, não é que isso aqui foi inspirado na Terra-média. É o contrário. Não duvido mesmo. Países nórdicos, assim, acho que é bem provável. Eu não duvido que o Tolkien tenha se inspirado nesses lugares assim. Curiosidade maravilhosa aqui da Dinamarca. Um professor que no Brasil vai ganhar aí um salário bem baixo, na Dinamarca ele vai ganhar aí em média... Quanto? 28, 30 mil. Professor de escola. De colégio. 28, 30 mil coroas dinamarquesas? Coroas dinamarquesas. O que dá ali 20 e pouquinhos, 21 mil mais ou menos. Em torno de 21, 22 mil reais por mês. É, tudo bem, as coisas são bem caras aqui, mas... É tudo muito caro. Eu nunca vi uma cidade tão cara. Mas você ganhar, sendo um professor, 22 mil reais por mês, meu amigo, dá pra tudo ser caro. Isso é surreal, é surreal. Dá pra tudo ser caro. Além do fato de que aqui você vai pagar em média aí 40% de imposto. Então esse valor dos professores já seria livre de imposto. Ele tem, além disso, o imposto. O imposto é muito alto. Pô, mas eles ganham tudo de graça, velho. O governo dá tudo de volta pra eles, cara. Vamos continuar andando. Vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Salgueirinho lutador. Mostra ali. É um pequeno salgueiro lutador. E agora estamos aqui nesse ambiente que claramente é uma floresta onde alguém vai morrer. Isso aqui no Rio seria lugar de desova, mano. Olha só pra isso. E é o único lugar do mundo que eu vi até hoje com uma placa de proibido andar a cavalo. Olha aqui. Tá proibido andar a cavalo. Aqui não pode. O que eu tô com roupa de primeiro assassinato aqui é brincadeira, tá? Que sempre tem, né? Quem seria o primeiro de nós a morrer? Pacini. Pacini. Você não tem a dúvida. Mas ele que tá com a câmera, então ele seria o último. O mais confiante é o primeiro a morrer, geralmente. Ah, então eu morria. Felipe então passou. eu ia de vala fácil. Passou. Mas se eu morro, cai a audiência, e aí? Tem certeza? Ah, que absurdo. Vamos? Diga-nos. Os trolls, eles contam os anos com pedra. Eles contam os anos com pedras. É isso. Certo. Posso dizer que o troll é neste 10 km². Vamos começar a caçada, mais uma vez nos separamos. Quem achar primeiro ganha 5 mil reais pra doar pra uma instituição de caridade à sua escolha, tá certo? 1, 2, 3 e... Vocês safados, cara, vocês já saíram na frente, olha só que pilantra! Pilantragem! Pacini! Pacini! Samantha, eu acho que é o seguinte, eles agora estão super correndinho. A gente tem que se atentar aos detalhes. O seu dedo tá na câmera, eu acho. Vai, moleque, vira pra esquerda. Vai.
Olha o Pacini ali, meu Deus do céu. Olha o Pacini segurando as calças, olha o Pacini segurando as calças. Gente, realmente falta um cinto, né? Falta. Vamos em frente, Pacini, vamos em frente, vamos em frente. Pô, corremos Deu 7 um gás, quilômetros. do nada, tá? Do nada. A gente chegou aqui, parece que nunca um ser humano pisou nesse lugar. Não. É, tipo, aqui tem as casinhas. Acho que pode ser que esteja por aqui. Será que ele tá no meio do quintal de alguém? Olha, desmataram ali, hein? Olha o desmatamento aí, acontecendo. Isso pode ser uma pista. A pista é que o desmatamento veio e o troll precisa ajudar a recuperar a floresta. Tô com os ouvidos atentos, mas a única coisa que eu ouço... Peidei. Foi a única coisa que eu ouvi. Vambora. A gente correu e... Parece que estamos andando em círculos. Não faço ideia como é que volta agora. Tem que ver se tá com não tá com internet. Ai, meu Deus. Tem um símbolo aqui, ó. Se você interpretar direitinho, tu consegue imaginar um T aqui. Ó, um T e um L. Troll. Aqui, Pacini, The Last of Us. Isso aqui claramente vai infectar a humanidade e gerar o apocalipse zumbi do The Last of Us. É aqui que começa tudo. Pelo visto, eu acho que a gente errou, porque não tem pedra nenhuma por aqui. Não tem pedra. Pior que assim, a pista era... Eles contam os anos através de pedras. Anos, no caso, do calendário, tá? Só pra... Os trolls, né? Não, eles os nórdicos, eu acho. Eu tô começando a achar caminho, não é por aqui. Não, né? Não. Mas por quê? Porque tá muito desenhadinho. Pois é, Tá cara. vendo? Tá Eu acho que muito a gente tinha que se embrenhar Vamos passar por aqui? por aqui, vamos. Tem um casal vindo, hein? Isso pode ser um sinal, eles podem ter ido lá ver o troll. A gente pode estar na direção certa. Você tá com os olhos atentos, Pacini? Sim. Então atente mais. Ok. Olha ali. Ok, não é um troll. Ele falou, os anos dos trolls são contados em pedras. Vamos ter que catar pedra por aí. E fazer uma fogueira também. Ah, vamos descobrir o fogo aqui, moleque. Fire. Aí precisamos definitivamente descobrir o fogo. Ih, saiu, né? Irado, tá? Olha essa touca, cara. Essa touca não cobre minha orelha. Qual o sentido de eu estar usando essa touca se ela não cobre minha orelha? Pelo estilo, né, amigo? Eu tô zero preocupada com o estilo. A gente voltou pra mesma trilha, você sabe. É porque é mais confortável, né? É, bem mais. Parar pra pensar. Ai. Olha isso! As pedras! I'm the king of the troll! Isso aqui é símbolo de friaca. Pinha, que é tipo de... Vinha? Vinha. Ah, braço pro Vinha. Eu descobri recentemente, aleatório, que Pinóquio vem de pinha. A madeira do Pinóquio é feita do pinheiro. Então não pega fogo, né, se botar fogo nele. Não pega fogo? Pinha, pô. Pega, né? Fogo. Que é madeira, né? Uma pinha? Acho que... Mano, do que c... vocês estão falando? Ganhamos! Moleque, tem pedra por toda a extensão, olha ali! É um círculo de pedra e olha ele aqui! Meu Deus! Encontramos o óculos da sabedoria. A pessoa que usava isso era cega. Até agora não tem uma pedra. Você tá muito errado, é muito mais pra cá, cara. Ah, que isso. O óculos da sabedoria. Olha ali, ele tá quebrado no pinto. Olha o pezinho dele, olha o pezinho. Que coisa mais linda o pezinho dele, cara. Cadê a galera? Aú! Tá ouvindo? Tu tá ouvindo? O que aquilo ali tem, cara, de filme de terror é brincadeira, tá? Tem muito. É aquela dica que dão, não. Não pode em hipótese nenhuma. No filme de terror fazer o quê? Eles vão. Eles vão. Aí acontece o quê? Morre. Então, vambora. Vamos, né? Tem o número dele, ó. Número 62, Bjark Cirkelsten. É mais tipo Bjarke Cirkelstein. E os nossos amigos sumiram. Eu vou até a clareira. Se a gente localizar, a gente tenta passar escondido por trás e fingir que a gente tava lá o tempo inteiro. Será que eles acharam? Eu acho que a gente pode fazer isso. Ah, as pedras! Olha as pedras! Com meu novo óculos, que faz de mim uma pessoa sábia pra celebrar a conquista desse troll. Eu tô muito feliz, cara. Eu preciso escolher a instituição que vai ganhar 5 mil reais. Achou? Chegaram lá! Chegou tarde demais! E aí? Só chegaram agora? Aham, estavam aí esse tempo todo, né? Há muito tempo. Nossa, até doí, cara. Sei. Vai lá na frente, ele tem toda uma roda de pedras ao redor dele, cara. Que isso, moleque? E ele tinha um óculos ali, ó, que tava ali do lado. Só isso. Caraca, Ok, velho. eu vou deixar o óculos de volta exatamente onde eu encontrei. Vai, moleque, The King. Ué? E aí? Sejam bem-vindos ao Troll de Pedra! E aí, amigos? Moleque. Não era a disputa pra ver quem chegava por último? Por último? Por último, você É ganharam. tipo telecena, pô. Mais ou menos pontos. Bom, vencemos. Vamos pro último. Vem comigo!
Bom, na nossa busca pelo último troll, a gente chegou nesse lugar chamado Cristiânia, que tem uma história fenomenal. Isso aqui era um lugar do exército durante a Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, eles desativaram toda essa área militar. E aí os hippies da época tomaram conta dessa região e criaram uma sociedade alternativa aqui dentro. Cara, é bizarro, porque é como se fosse um poder paralelo aqui dentro, tá? Eles têm as próprias regras, eles têm as próprias normas, a sociedade foi crescendo, esse lugar é imenso. E assim, é real isso que eu vou falar agora, tem lugar ali dentro que não pode ser filmado, onde eles vendem até droga na rua. É bizarro, cara. É uma sociedade realmente paralela dentro de Copenhague, mas eles não se consideram Copenhague. Tanto que tem placa dizendo assim, ó, seja bem-vindo, agora você está fora da União Europeia. Isso é Cristiânia. Poder paralelo é bem generoso. Os habitantes de Festhaden, Christiania, Festhaden significando cidade livre, precisaram fazer concessões ao Estado para continuar existindo, porque, convenhamos, a Dinamarca tem um exército e a Christiania tem umas 1000 pessoas, várias das quais severamente chapadas, não vai ser exatamente uma batalha de titãs. Hoje em dia o comércio é de cannabis, mas nos anos 70 eram substâncias pesadas e gangues de motoqueiros lutavam pelo território. Sério, uma das brigas foi entre os Hells Angels e uma outra gangue que eu juro que se chamava Bullshit Motorcycle Club. Em 2005, uma gangue matou um homem e feriu 3 outros, a polícia entrou, rolou confronto com os habitantes, um ativista virou um balde de urina e fezes na cabeça do comandante da polícia e em 2009 alguém jogou uma granada no meio de um grupo de pessoas. Eu não inventei absolutamente nada disso. Depois de mais violência em 2016, os próprios habitantes diminuíram muito a venda de cannabis na famosa Pusher Street e hoje em dia, venda e uso continuam, mas a vista grossa até certo ponto. A polícia entra para manter a coisa controlada. Em resumo, a Christiania é um poder paralelo à Dinamarca da mesma forma que uma formiga é um poder paralelo a um tamanduá. Aqui não vai ter dificuldade de achar o último troll. Aqui não vai ser caça ao troll. Aqui vai ser porrada no Bruno, que deixou a lapela cair no chão com uma violência absurda agora. Olha isso. Não caiu nada. Na verdade, já estou vendo o troll daqui. O que foi? Chapei com a marola que tá aqui. Então, galera, tá muita gente passando usando drogas ilícitas, porque eles vendem aqui e todo mundo usa. Aqui na Dinamarca não é legalizado, mas eles devem legalizar em breve, né? Porque na Alemanha legalizou e tal. Olha que maneiro. Parece uma gaiola pra prender uma bruxa ali dentro. Ah, será que é um deboche com a Estátua da Liberdade? É a Estátua da Prisão. E chegamos ao nosso terceiro troll. Botaram uma pokebola no nariz dele, cara. Escreveram fré. E incomoda muito ver isso? Ou faz parte da cidade e como é que você se sente? Eu acho que é um disrespectful, pouco... Mas também a arte colocamos aqui para todo mundo fazer qualquer... O que quiser, né? Porque senão não teria colocado aqui. É isso, exatamente. A arte continua viva na cidade, né? Vai fazendo parte. Se você olha em outras partes, tem graffiti todo, então... Por isso eu trouxe um grafite. Imagina, a gente saca aqui uma... Green George. Os nomes são baseados em pessoas reais? Como é que é? Sim, sempre é uma pessoa que ajudou com... maneiro. Agora eu quero ver o que tem naquela lojinha. Então vamos lá na lojinha. Vamos, porque eu tô curioso saber o que vende numa lojinha aqui. Espero que não seja o que eu tô sentindo o cheiro. Não vai ser não. A finalização é a seguinte, quando eu e Bruno a gente entrou lá no lugar, a gente foi no lugar que vende, né? Aquelas drogas verdes, né? Da natureza, das plantas. Em Cristiânia. Em Cristiânia. Eles não vendem nada, não vende pó, pedra, bala, não vende nada disso, é só coisa verde. Talvez tenha bala de caramelo. Verdade. Mas enfim, aí a gente chegou lá, cara, era bizarro, porque tinha uns moleque que eram os... Como é que chama? Aviãozinhos? Fogueteiro. Tem o fogueteiro que dispara quando vem a polícia. Lá tinha uns caras que ficavam olhando assim, ó. Cara, foi bizarra a experiência, porque eram uns caras nos stands assim, tá ligado? Escrito maconha, skunk. E tem uma coisa. Jota Quest. Quando você tá chegando... Quando você chega lá, tem um negócio assim que fala be cool, no photo zone. Eu tirei foto disso. Seja legal, não tire fotos. Eu tirei foto disso, só disso. Mas eles não são tão legais assim se eles perceberem que há um risco, conta? Cada um fala uma frase. Tá. Nós chegamos com o Pacini e ele estava com a câmera no pescoço. E o Pacini falou, não, eu não vou ficar sozinho não, vou ficar com vocês. Eis que nós resolvemos não entrar, mas o Pacini... Ficou com a câmera na mão, muito perto dessa placa de Be Cool, No Photos. Eis que um rapaz começou a nos observar enquanto estávamos com o Pacini. E foi compartilhar com vários lojistas, vendedores dali. E todos os lojistas nos olharam feio. Nós fizemos uma rápida reunião em equipe. E resolvemos ir para dentro de um café que era de gratiluz, onde Jesus estava
Observando. Aí, pior que o maluco que... Aí, depois... Foi o café que a gente foi no final. O maluco era a cara daquele Jesus das pinturas branco, né? Isso. Ou do John Lennon também. Tava observando. Mas enfim, o dia foi muito agradável. Descobri várias coisas sobre a Dinamarca também. Como, por exemplo, que aqui tem roubo de bicicleta. Tem. Tá? Tem? É. Como é que você soube disso? A Gabi falou. Sério? Ela falou que aqui não rouba carro. O carro você deixa aberto, dá nada. Mas a bicicleta tem que meter-lhe cadeadola. Mas muita gente não mete. Mas eles roubam bicicleta. Mas obrigado por me explicar. Uma coisa que você falou muito a importante. respeito do bagulho lá do lance das drogas é que a galera era bem simpática. Entrou eu e o Felipe num bar pra poder comprar o Red Bull. Quando chegou lá, tava os caras lá dentro... Enrolando baseado pra fazer... Enrolando. E assim, um fato curioso é que parece que o tráfico, né? O tráfico aqui não é armadão, tipo no Brasil. Assim. Não, eles não tinha arma. A gente até perguntou, mas pro cara que tá, pro Julian que tava com a gente, mas eles têm arma e tal, não sei o quê. Ele, não, no máximo tem uma faca. Tudo indica que muito em breve a Dinamarca vai regulamentar o uso da maconha recreativa, porque a Alemanha parece que regulamentou, então... A sensação nesse momento é de -9 e eu não consigo descrever o frio que eu estou sentindo. Como é que vocês estão? Minhas bolas estão enrugadas. Pô, que bom, né, cara? Se elas estivessem lisas e esticadas, seria um problema. É, eu acho que sim. Gente, sério, eu não sou capaz de descrever o quanto tá frio. Tá muito frio, mano. Marcelo está sendo ignorado porque ele veio com a camisa do Flamengo hoje. Ele vai ser ignorado durante todo esse episódio. E se em algum momento aparecer, eu tô passando direcionamento de que é pra borrar a camisa dele. É sério, edição. Não é zoeira. Vamos lá ver a troca da guarda então e conhecer esse castelo que tá aparecendo o nome aí porque ele é impronunciável, então eu não vou nem tentar. Rosenborg. Realmente um desafio. Aliás, aproveita aí essa vista do castelo porque essa é a última aparição dele na série. Eles esquecem completamente de voltar. Eu não trouxe cachecol. Maior arrependimento da minha vida. Ai, desculpa. Caraca, até esquentou, mano. Meu amigo, toma. Moleque, olha isso. Amigo. Peraí. Se liga. Tô com medo. Calma, vem aqui. Que? Vai esquentar. Esquentou? A orelha de novo. A orelha dele. Meu Deus. Eu esqueço da minha força. Doeu, amigo. Cara, eu dei um tapinha, mano. Mas eu também dei. Mas na orelha. Vai, toma. Ai, meu Deus. Obrigado, amiga. Meu Deus do céu, moleque, tá Aí, olha que legal. Eu bati no chefe e ainda tô recebendo um cachecol. Do chefe. É, verdade. Vem comigo. Olha lá, eles estão ali. Pacini, duvido chegar lá perto da guarda e filmar eles. Cuidado, Pacini. Vai, moleque. A gente tem que comprar um cinto pro Pacini. Eu achei que tá filmando ele agora. É muito engraçado que os caras estão tudo de fuzil, velho. E a gente, tipo, todo mundo, ai, que maneiro. Chão. Ali é o Teatro Municipal, ali é a casa do prefeito. Eduardo Paes mora ali na branca. A marrom é a casa do poeta Oswald. Caraca, e ali é a Embaixada da França. Assim, corrigindo a desinformação do Felipe, quem mora na Casa Branca é o Joe Biden. Ele não me corrige ainda. Eu acho que de tudo que eu falei, o único que eu acertei foi a Embaixada da França. Que tem a bandeira da França mesmo. Acabou a troca da guarda. O que significa? Os guardas, a gente fez esse trajeto inteiro pra eles virem aqui, trocar por outros e aí a galera vai de folga. Por que eles vêm pra cá? Porque é aqui que a rainha fica durante o inverno. Mostra o castelo da rainha aí. Esse é o castelo da rainha, pô. Ela tá aí dentro. Agora, essa rainha da Dinamarca, ela é meio especial. Porque ela tem memes engraçados e o próprio povo da Dinamarca faz piada e a galera na internet mostra a diferença dela pra rainha, falecida Rainha Elizabeth. Então, bota na tela. E é isso, voltemos para esse frio que é biologicamente impossível um ser humano conseguir aguentar sem várias camadas de roupa. Amigo, me esquenta. Me esquenta, por favor, cara. Tá quentinho? Pô, pior que não, cara. Você tá frio. Tipo assim, aqui tá frio. Lá aqui dentro tá quente. Ah. Seu coração tá quente. A gente tem que entrar um no outro. Não, peraí, cara, não. Isso é o que você precisa pra vir pra cá. É roupa de esqui. Pensa que você tá indo esquiar. Traz esse nível de roupa pra onde a gente tá? Dinamarca. Agora eu tô preparado. Moleque, nem tá frio mais. Casaco de esquiar. Isso aqui é um estilo de cachecol pra esquiador. Você pode usar, ó,
Agora eu desafio a Dinamarca a me deixar de mau humor. Quanto você gastou? Não vi. Aqui, eu tenho aqui, ó, quanto deu tudo, rapá. Me respeita. Tu acha que eu não acompanho minhas compras? 4.741... Vem. A gente vai agora pro ponto do cartão postal de Copenhagen. O ponto turístico principal, a vista mais bonita. E depois a gente vai ver a Pequena Sereia. A verdadeira Pequena Sereia. Ela existe e a gente vai vê-la. Então vem. Posso dar uma estrelinha aqui? Pode. Na Dinamarca? Vai, moleque. Vai. Estrelinha agora! Que estrelinha hein? Então vai você, Marcel. Eu vou tirar isso aqui pra não risco de cair, hein? Não, aí você... Não, vai na... Peraí, vou ter que tirar tudo, hein? Agora eu vou ter que tirar tudo, Vai na hein? tua, vai na tua, irmão. Vai. Eu não posso Vai. vai. Tu tá facilitando, aí é fácil, pô. Ele jogou no chão. Aê, moleque. Foi uma estrelinha bonita, tá? Calma aí que eu tô segurando tudo. Não, aí facilitou, pô. Você, vou tirar tudo também, vou fazer uma estrelinha maneira. Vai, Samantha. Eu sou Não, assim. peraí, pô. Agora eu vou fazer uma estrelinha maneira. Não, peraí. Que isso? Não, eles estão tirando tudo. Eu vou dar uma estrelinha maneira. A minha lapela saiu. Moleque, o Vitor tá nu. Isso é uma estrelinha. Não, chegou, se é, Vitor. então... Chegou, hein? Vitor! Não é agora. Vitor, em breve. Agora! Todo mundo julgando. Seremos presos por atentado ao pudor. Vai, moleque, estrelinha. Ele deu. Aê! Esculachou, moleque. Agora seremos presos. Bom, depois de passarmos essa linda imagem do Brasil pro... Argentina! Somos argentinos! Argentina! Argentina! O bagulho é o seguinte, a gente já tá aqui no ponto turístico, né? Vocês vão ver as imagens bonitinhas, mas não tem onde sentar quentinho pra comer, então a gente vai comer no frio mesmo. Vambora dar um jeito de comer aqui. Vocês estão animados, amigos? Será que tá quente? Sim. Não, eu botei a mão também. Nossa, dá enganada, né? É visual. Não, é fogo mesmo. Não é fogo não, cara. Não, É falso. Pô, isso foi ridículo. Pô, isso foi... aqui, ó. O que foi, cara? Perguntei se estão animados e a única coisa que vocês fizeram foi... É que a gente quer dizer que nós estamos on fire! Mas no caso não, porque não é fogo. Eu tô muito animada. light! Eu tô muito animada, olha aqui. Ok, não. É, ele não tá animado, pô, mas dane-se. Eu não tô triste porque eu quis animar e vocês nem ligaram a mínima pra mim. Agora. Que isso? Que isso? That's a hug. Sam, eu trouxe um negócio pra você. Que é isso que o Bruno trouxe? É alguma coisa É de pra maldade Samantha. com bichos. Toma. Contra eu a passei pele. em frente a... Isso aqui é artificial, tá? Uma Que fique loja? claro. Eles estavam protestando contra a venda de casacos de pele, com Era isso certeza. mesmo. Era frente na Louis Vuitton? É. Em frente a Louis Vuitton, mané. Aí depois eles desceram na rua, falando mesmo. Ah, então não era só pra Louis Vuitton? Não. Era pra todas as Louis Vuittons. É, gente, eu acho que pele já virou brega, inclusive, né? Olha aqui, isso aqui parece pele, mas não é. Isso aqui parece pele, mas não é. Quem vai saber? Usar coisa de bicho morto no corpo já virou brega, já. E é mórbido. Posso estar falando besteira, mas eu acho que a própria Louis Vuitton, ela tem agora um material que é meio que uma imitação. Sintético. Não é couro. Não. Não? Eu perguntei. É mesmo? É. Eles acham que, tipo, desvaloriza o produto se não for couro original. E é uma coisa que eu pretendo, mais pra frente, tirar da minha vida, assim. Eu tenho poucas coisas, mas eu pretendo me desfazer. Você aí que não sabe, as cadeiras da casa de Felipe Neto, da mesa de jantar, são de couro vegano. É um couro que não come nem carne, nem ovo, nem leite. Então, bom, agora a gente vai comer aqui num tradicional lugar, né, onde que a gente tá mesmo? Dinamarca. Escandinávia. Que isso, cara? Enquanto a nossa comida não chega, a gente tava congelando ali, então a gente decidiu vir gravar pra mostrar pra vocês a boniteza do lugar onde a gente vai tirar a fotinha. Me congelar aqui, então. Exato. Essa é a ideia. O importante é dar uma congelada. Tá bem, Bruno? Tô Bruno bem. tá ajeitando o cabelinho. Tá dando cabelada. Tá dando ajeitadinha, né? Dando aquela... Esse moleque manja. O ponto turístico mesmo é isso aqui, ó. São as casas coloridas fazendo essa linha. Forma desse lado de cá, tá vendo? E desse lado de cá também, ó. Que bonitinho. Pô, mas assim... Fala. O ponto turístico são as cores das casas? É. Ah, eu acho que é, tipo assim, uma parada meio... Porque no Brasil seria colonial, né? Na Rocinha é bem mais colorido. É verdade, mas lá também é um ponto turístico. É verdade. Rocinha, Vidigal. Gente, é muito difícil encaixar vocês dois. E a gente vai ver a Pequena Sereia, mano. Dizem que é um dos principais pontos turísticos da Europa. Eu quero ver essa Pequena Sereia. Hã? Eu vi. Como que tu viu? Eu vi na lojinha, tinha um globo com uma miniatura dela. Eu queria te dar outro tapa na cara agora, só que eu tô com medo de apanhar de novo. Inferno. Mas ela é pequena. Né? Era porque ela é bem uma pequena. Uma bem pequena sereia. Que pena seria. Pô, bom, hein, moleque?
Venham, amigos. Vamos pegar essa barcola aí? E aí é isso. Aí todo mundo para aqui, faz uma foto sorrindo. Na verdade, tá congelando o rabo. Nossa senhora, é. Tá congelando a bunda, mas a pessoa tá sorrindo na foto. Nihal vale a pena pra dar aquela olhada. Dá uma olhada, tira umas fotos massa, fica tremendo de frio. Ai, eu queria tirar uma. Claro, vem cá. Tudo bom, meu amor? Quem vai tirar? Foi? Foi. Maravilha. Ai, obrigado! Muito obrigado! Como é que... Meu Deus! Olha! Que maneiro! Minha bala sueca favorita, vegana. Que legal! Ui, caiu! Vou comer. Peguei. E Bilar. Bilar significa... Carros. Carros Em em sueco. Ah, são carrinhos, são pequenas balinhas carrinho. Balinha famosa, não vegana, essa aqui você não pode. Adorei! Mas que legal a preocupação. E tem uma cartinha também que eu vou ler depois com calma. A gente mora na Suécia. Ah, vocês moram na Suécia? Sim, A gente estava aqui em Copenhague por acaso, ela viu que vocês estavam aqui. Ah, que legal, que legal. Que maneiro! Obrigado por ter vindo, viu? Amei o presente, muito obrigado de coração. E espero que você assista o canal por muito tempo aí. Manda um tchau pro Lois 5. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tem muito brasileiro, muito português aqui na Dinamarca, eu acho isso muito legal. Mas tem menos do que costuma ter em outros lugares. Pô, cara, tem mais, eu achei que tem mais do que, sei lá... Bem menos do que na França. Sim, mais do que na Cidade do bem México. menos. A gente tá pulando porque tá frio, tá, gente? Tá Só pra frio. deixar claro, as pessoas estão olhando, julgando a gente, que elas não entendem. É o Brazilian style. É Argentina? Brazilian style. Argentina. Eu estou usando o café como se fosse o aquecimento da minha alma. E o chá do Marcel também. O Marcel pediu chá. Ele tá botando a cara no chá pra ver se dá uma esquentadinha. A Samantha tava tremendo que nem uma vara de marmelo. Agora olha ela, olha a situação dela. Situação de barril. E o Bruno está esquentando o pão. Eu venho prático. Olha a fumaça. Olha. Cara, me dá esse pão aí. Eu derramei o café do Bruno. Eles estavam todos me criticando e agora que estão vendo a fumaça, conseguem perceber a genialidade do meu plano. Eu acho, inclusive, que você não pode fazer isso, cara. A Dinamarca está julgando o Bruno. É, mas ó, Fumacinha. ó, vê como é que tá quentinho. Pô, tá quentinho, mané. É, Pãozinho moleque. torrado. Bom, mas olha só, quentinho não é muito parâmetro aqui, né? Porque o copo com gelo tava quentinho. Olha só, contar uma história real que acabou de acontecer. A mão da gente tá tão gelada, mas tão gelada, que o Bruno e o Pacini pegaram o copo com gelo. E o copo com gelo estava mais quente do que a mão deles. Essa é a situação que a gente se encontra. Mano, eu juro que a moça chegou, olhou esquentando o pão e falou: Brasil. Falou. Vai tomar no c... Eu acho engraçado que essa galera enche a boca pra reclamar da gente, falar que a gente é bagunceiro, baderneiro, não sei o quê. Mas eu vou fazer 2 comentários. Primeiro, a gente é muito mais maneiro que eles em qualquer coisa. Segundo, é com a gente que todas essas pessoas aí querem tratar, porque elas não estão entre si. Mas nem com a gente, que fique claro. Assim, a gente não tá com ninguém. Só pra deixar claro, não estamos com ninguém. Zero, inclusive, zero. Como assim zero, inclusive? Zero já tava incluso no ninguém. Quando você conversa com europeus em geral, você ouve uma insatisfação sexual gigante, tá? E o que você mais ouve é isso, é o lance do quanto os latinos são procurados justamente por seu espírito quente, vontade, limpeza e higiene. Então é muito fácil ficar falando mal de brasileiro, Brasil, como passou a mulher aqui e falou agora, mas no final, é de quê que elas querem? What you use é de quem? É. Quê? Ok, vamos lá. Tem um estudo de 2008 da Durex sobre isso, que não envolveu a Dinamarca, mas vários países em volta. A conclusão geral é que a França e o Japão são um desastre absoluto em todos os sentidos, e o México é aparentemente Afrodite se fosse um país. A Nigéria tem resultados incríveis, mas foi o único lugar onde a pesquisa foi em pessoa, não online, então isso pode ter afetado seriamente os resultados. Oi, completo estranho, como é que tá a sua vida sexual? Me conta aí. Não é muita gente que vai dizer, sabe como é, faz 3 anos que eu não fui. Enfim, de acordo com esse estudo, o Brasil realmente está no top 10 dos índices. Se o Felipe ainda estivesse na França, seria difícil dizer que ele tá errado, porque a França... Cara, ao menos o Japão tem a justificativa das horas de trabalho serem insanas e na Austrália tem a justificativa deles estarem constantemente tentando sobreviver a 25 animais venenosos diferentes. Mas qual é a desculpa da França? É o fato deles terem tantas palavras que são idênticas que eles ficam confusos? Eu não tô exagerando, conforme demonstrado pelo comediante Loïc Suberville. Isto é uma frase coerente em francês. Attends, ta tante, ton, t'en as autant de temps dans ta tente. Isso tem que ser um problema de alguma forma. Enfim, resumindo, o que o Felipe tá falando tem algum fundamento e vão pro México, mano. Toma, amigo, tá quentinho. Obrigado, amigo. Enquanto isso, o que o Vitor tem a dizer? Eu ia passar a manteiguinha pra você.
Não é o rio Sena que tá passando ali. Noivado, tchau. Noivado, tchau. A gente tá de costa. Corta vento. Cortando vento. Costa vento. Gente, não existe esse frio. Não existe. Nós não estamos encenando. É um frio simplesmente que esculacha a dignidade. Ô, Bruno! Sai, não vai me dar tapa não. Não, vou bater não. Tu sabe quem escreveu A Pequena Sereia? O original, não é o filme da Disney. Os irmãos Grimm. Não, mas foi um bom chute, cara. Marcel, sabe? Sei. Quem? Christian Andersen. Hans Christian Andersen, um dinamarquês. Então, a Dinamarca, ela se orgulha muito da Pequena Sereia. Então, o que a gente vai ver agora é um monumento em homenagem à Pequena Sereia, que eu tô muito ansioso, porque eu tenho certeza que vai ser espetacular. Como já foi dito por muita gente, é uma coisa espetaculosa. A gente viajou, a gente andou aqui, percorreu a Dinamarca inteira atrás da Pequena Sereia. Eu ia falar da Grande Pequena Sereia. Vocês viram o Pacini com a câmera? Inteira atrás da... Foi que nem um doguinho, quando você finge pela terceira vez você vai jogar o brinquedo, mas o doguinho já tá meio que suspeitando que você tá de sacanagem. Como é que seria a sereia, imitar a sereia? É uma geisha. Ah, bom. Moleque, isso foi uma excelente Pequena Sereia. Então toca aqui. Aqui, ó. Ali. Olha ali, a Pequena Sereia. Então, eu não quero encostar a bunda no chão, tá muito difícil fazer isso aqui. Desbloqueamos mais um nível de frio, tá? Eu não achei que fosse ser possível, mas a gente conseguiu. Olha, quem tá aqui de livre e espontânea vontade, não bate bem da cabeça não. Não. Agora, pensa no seguinte, a pessoa que acorda aqui 6 da manhã pra vir correr aqui na orla. Essa pessoa, se passar um aqui agora, eu encho de porrada. Talvez, o que atrapalha um pouco isso é que não são 6 da manhã. Mas... Não importa, alguém que vem pra esse nível de frio, de livre e espontânea vontade, tipo, vou dar um rolê lá ou correr, essa pessoa tem que apanhar. E com roupa de corrida, né? Que não é isso. Aqui, não é isso. A gente pode repetir a corrida de ontem. Corrida, né, amigo? Vai! Daqui? Vai! Se o Vitor não se contém, não dá pro Bruno chegar nem na sombra do Vitor, isso aí é fato. Aqui, vamos bater. Inacreditável. Não, isso é inacreditável. Inacreditável. Cara, sério, eu tô com vontade de ir lá bater nesses caras, eu só não vou porque eles correm mais que eu. Cara, eu tô muito p*** com esses dois caras que passaram correndo. Não, velho. sério, isso não existe, gente. Eu tô muito p***, cara. Tem uma moça de sainha. Ah, não, aí não. Aí não dá. Não, cara, esse ganso, dá um zoom nesse ganso. Vou ficar muito feliz se você der um zoom nele. Olha lá como ele é tão fofo. Isso é um cisne. Vocês viram quando vocês passaram, veio dois... Não. Ô, Felipe, de short. P***, cara, como é que um filho da p*** desse vive, cara? Tanta gente boa morrendo. Estamos chegando, hein? É a caça da Pequena Sereia. Não, peraí. Gabi, é aquilo ali mesmo? Aquele é o monumento à Pequena Sereia? Gente, eu juro por Deus que eu tava esperando a Estátua da Liberdade de Pequena Sereia, um Cristo Redentor da Pequena Sereia. Essa não é a Pequena Sereia, é a Que Pena Seria. A estátua de Machado de Assis da praia é mais impressionante. O Drummond. A homenagem à Ucrânia é legal, mas é isso? Ué, cara, o que você queria? Ô, Bruno, olha o quanto mar tinha pra fazer um monumento. Aí seria uma incoerência, cara. Porque ia fazer uma gigante sereia, eles quiseram manter o negócio, pô. Isso é um bom ponto. Eu só fiquei um pouco frustrado pelo tamanho, mas a estátua é linda, a homenagem é super bacana. Mas, cara, a Pequena Sereia não usa a barbatana, não bater a cintura? A dela vê uma perna e vira uma... Você não deixa nada. Talvez no conto original seja só a barbatana, porque olha só, é verdade, filma ali. Ah, não. Ela tem as pernas separadas. Eu acho que essa é a Que Perna Sereia. Não, peraí, foi uma boa observação minha, pô. Foi demais. Pernas. Cara, assim, deve nadar bem rápido. Também é, no pé fica... Vamos descer, nesse amigos. caso, você prefere a metade do corpo pra cima? Não, Bruno, não. Nessa pergunta não. Essa é uma boa questão, Bruno. Não. Não aguento mais essa dúvida. Tá emocionado, cara? Peraí. Marcel está emocionado. Soren, eu não sei dizer o primeiro nome dele, Kierkegaard, né? No Brasil a gente fala Kierkegaard, mas com certeza a pronúncia está errada. De fato, uma pronúncia mais próxima seria Søren Kierkegaard. Um dos maiores filósofos da história da humanidade. E agora eu quero deixar o Marcel falar para vocês sobre a importância dele e por que a gente está aqui. Tô tentando ligar o áudio, que eu tô até nervoso de fato. Tá gravando, amigo. Pode falar. Ele é criador de uma corrente muito importante na história, que é uma das precursoras da psicologia, que é chamado existencialismo. Ele cria uma palavra que a gente usa no cotidiano, que é angústia.
Angústia tem a ver com a ideia de que quando a gente está diante de uma situação de incerteza, é esse o sentimento que a gente tem. Tem uma série muito maneira que fala sobre isso, The Good Place, que fala sobre quando a gente está num momento extremo de incerteza, a gente precisa dar um salto de fé. Na verdade, literalmente traduzindo do dinamarquês para o português, é salto na fé, que é há momentos em que a razão não dá conta. E fé não é necessariamente falar sobre Deus, mas é sobre assumir que é sempre a gente tomando decisões. Então é a força do indivíduo tendo responsabilidade diante da própria vida. Enfim, é mais ou menos isso. Eu tenho uma dúvida. Kierkegaard, ele tem alguma influência na criação do jardim de infância? Bem, que eu saiba, não. É porque, como é que é jardim de infância em alemão? Kindergarten. Como é que é em inglês? É Kindergarten. E eu acho que vem do nome dele. Eu acho. É possível. Eu acho. Sabe por que eu acho que não? Porque Kindergarten significa jardim de crianças em alemão, Eu acho que é uma literalmente. baita coincidência. Ou seja, a minha dúvida, a resposta dela é não. De modo nenhum. Eu fiquei realmente emocionado aqui, então foi esquisito dar uma microaula de 30 segundos. Pô, cara, mas desculpa pra você que talvez ache isso desinteressante, reveja a sua vida. Porque isso é uma das coisas mais interessantes que você pode estudar na sua existência. Inclusive, Marcel dá aulas particulares, quem quiser adiciona ele no Instagram, custa 10 mil reais a hora. Ah, ok. Eu ia falar que não, mas nesse caso... Eu não tenho esse dinheiro, não. Pode... o Bruno vai fazer aula com ele, tá fazendo. Eles fizeram a troca, o Bruno vai ensinar alemão pra ele, o Marcel vai ensinar filosofia. Eu adoro quiromancia, então... Cara, eu preciso fazer uma troca também, cara. Eu posso te ensinar... A ser youtuber, eu aceito. Eu tenho algum conhecimento nessa área aí, um pouco de expertise. Pode ser a ser rico também, tudo bem. Ensinar a ser rico, moleque, vou virar teu coach de finanças. Meu coach. Não, nem um pouco. Vai virar Felipe Coutinho! Enfim, aulas de existencialismo e trocadilhos. Vai. Obrigado, amigo. Amizade. Agora a gente vai pegar um barco. Eu morro de medo dessa água, cara. Mal sabia ele o que ia acontecer com ele no último episódio dessa temporada. So to start, we go backwards, right? O pai tá dirigindo. Bota isso na minha cabeça. Olha, pera aí. Oh, meu Deus. Porra, Marcel. Ah, desculpa, eu não costumo botar chifre na cabeça de ninguém. Sou um viking. Bom, pra quem não sabe, os vikings, eles eram famosos por suas expedições marítimas, né? Inclusive, especulam que o nome viking tem a ver com isso, com modo de navegação. É mesmo, cara? 10% de conhecimento pra vocês aí. Correto, isso é uma das teorias propostas, que viking é um tipo de viagem marítima em que os remadores revezavam, mas a verdade é que ninguém tem certeza. E caso você esteja se perguntando, a pronúncia é viking, não viking. E a ponte entre mundos é Bifrost, não Bifrost. Sim, a Marvel mentiu pra você. E God of War também. Então a gente tá aqui pilotando pra mostrar como é que os vikings faziam na época deles. Que era bem assim, né? É. Quem quer pilotar o barco? Eu. Ela sempre fica pedindo pra dirigir meu carro. Dirigindo meu carro. Eu vou pra Dinamarca. Presta atenção. Fala. Desliguei, tá vendo? Desligou. Porque pra cá acelera, pra cá ele vai pra Freia. trás. Não, ele vai pra trás. Tá bem. Eu tô com muito medo de cair aqui. Pois é, moleque. Eu tô nervoso por você. Eu tô com muito medo da Samantha. Samantha tem que ficar do lado direito, Samantha. Samantha tem que ficar do lado direito, Samantha. Ele falou que tem que ficar do lado direito. Ninguém ficou te questionando quando você tava pilotando. É, quando eu tava pilotando, eu tava me sentindo mais seguro. Eu tô bem também. Então pega aqui, pô. Não. Tu pega no dele e balança, né? Ela meteu um pega aqui. Essa ponte é famosa, cara. Eu tinha visto a ponte Aí, essa circular. ponte aqui é famosa. Pô, famosíssima. Isso aqui é a Tem um famosa... nome, alguma coisa. Inclusive é ela ali, ó. Sério? É a ponte Boloide. Boloda. Meu Deus, essa montada no cavalo de pau. Samantha. Eu sabia. Por que a gente botou uma pessoa viciada em GTA pra pilotar um barco? Meu Deus, saímos do sol. Samantha, volta pro sol, pelo amor de A Deus. gente tem que voltar, né? Vamos pro outro lado do rio. É, boa, a gente já pode voltar. Que isso, Bruno? Aí, lançou agora, hein? Que isso, cara? Tô com muito frio. Meu Deus do céu, eu tô com um casaco que ele é quentinho, mas ele é curto. Meu cofrinho tá pra fora. E o meu cofrinho tá com frio. Beleza. Cofrinho. Agora a gente vai dar a volta pra voltar. Tem que ir pela direita também, tá, Sansams? Tô tentando, friend. Vale a pena vir pra Dinamarca no verão. Porque, por exemplo, as coisas que a gente poderia ter visto, o Tivoli Park, Ah, sim. fechado. Que tristeza. O primeiro parque de diversões do planeta, da história, de 1500 e cacetada, é aqui.
fechado. Debaixo d'água aqui. Aqui debaixo d'água. Aqui. Mas tem algumas... Que, Samantha? Samantha, você tá fazendo, Samantha? Pelo amor de Deus, Gente, tá parece que difícil. estamos andando em círculos. Gente, tá difícil. vindo um barco lá do porque outro lado, hein? Tá vindo um barco lá do outro lado. E corremos risco de vida agora, real, a gente hein? não pode ficar no meio, Sam. Você tá no máximo da velocidade? Tá. Sam, vai pra lá. Sam, pra lá. Direita. Sam, tudo pra lá. Direita. Tá indo. Samantha, a Samantha é a pilota. A Samantha é a pilota. O barco tá virando, O barco tá virando. O barco, o trator tá virando pra cá também. A gente vai morrer. Vai morrer. Ele vai parar aqui. Meu Deus. Ele vai parar. Cara. Peraí, Então vem pra cá, Samantha. A gente vai ter que ir pro outro lado. Meu Deus do céu. Isso, vamos dar uma olhada. Vai dar gibre. Tu driblou o maluco, tá? Ele tava crente que você ia pra lá. Moleque, Samantha, piloto de Barco. Samantha pilou tudo. Barquinho. Pacini, você planeja voltar a filmar o pessoal em algum momento? Como é que seria o nome de vocês de dinamarquês? Felipe Grandson. Não, é Felipe Alexandresson. 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 É, e tu? Bruno Nome do seu pai? Correia. Não, nome do seu pai. Nome do seu pai. Adilson. Seu pai, animal. Então você... Caraca, Adilsonsen. Bruno Adilsonsen. Adilsonsen. E tu, Vitão? Vitor Renato Sen. Pacini, o que você tá fazendo, Pacini? Tem uma conversa acontecendo à sua volta, filma a conversa. Eu seria Marcel Evandrosen. Evandrosen. Samantha? Johansen. Hã? Seu pai é João. Joãosen. Johansen. Não. Joãosen. Ela quis meter um Johansen, tá ligado? Joãosen. É Joãosen. Johansen. Eu sou parente da Scarlett Johansson. Então, Adilson. Isso chama-se sobrenome patronímico, que nos países nórdicos não é mais uma prática comum, exceto na Islândia, onde há muitos casos de sobrenomes matronímicos também. No caso, se a Dinamarca ainda tivesse o costume, a ação seria Johansdara, porque Dara é filha. Nomes patronímicos foram comuns em vários lugares, aliás, até na língua portuguesa. Eu aprendi isso com Marcel. Fagundes era uma forma de dizer filho do Fagundo. Porém, ao longo do tempo, tudo virou nome de família no geral mesmo, senão a Scarlett Johansson se chamaria Scarlett Carsten Dara. O meu é Alexandersen, então. É, seria. Aí, agora tá balançando, tá? Meu pai tirou onda, agora tá Alexandersen. Aí, eu tô com muita vontade de mijar. We're just gonna make a quick shot here. Of course. And then I hope you like the weather. Not so much, yes. Ai, tô sem luva. Que foi? Tô sem isso, luva. cara? Tá sem luva, amigo? Mas tu vai agarrar hoje? Foi uma boa piada, Mas né? não vai caber. Que isso, Samantha? Você está atrás de mim. Eu vou dar minha luva de pompom. A tua luva na mão do Bruno. Sim, tenta, experimenta. Experimenta. Ih, meu pompom rasgou, hein? Você sabe que ele já tava rasgado, já tava rasgado. Ele tá arrombando sua luva. Tudo bem. Nossa, eu só ouvi a costura fazendo assim, ó. É, talvez... Ok. Bom, o negócio é o seguinte. Estamos aqui para cumprir a nossa tradição. Toda cidade que a gente visitar, a gente tem que assistir a um jogo esportivo. E mais que isso, e garantir uma vitória. Pois é, nós vamos ver uma partida do Copenhagen contra o time AAB, que eu não sei direito o que significa, mas é um time que disputa a liga. E a gente vai também assistir a uma partida de handball, que é o esporte oficial da Dinamarca, né? Dizem que o handball nasceu na Dinamarca, embora tenha controvérsias aí, né? Alguns outros países disputam quem inventou, mas a Dinamarca se orgulha muito disso. A primeira lista de regras do handball... Ok, não, peraí. Primeiro vamos analisar esse frame congelado. Temos aqui uma expressão que resume o entusiasmo do Bruno por esportes, Marcel praticando seu olhar sedutor de te quero, o Felipe cantando uma nota em falseto, a Samantha tentando parecer que tá bem um dia após comer um sanduíche de atum vencido, seja lá qual for o equivalente vegano disso, e o Vitor presta a se dar conta de que o sentido da vida era cabelo esse tempo todo. Ok, a primeira lista de regras do handball foi inventada pelo dinamarquês Holger Nielsen, mas o primeiro jogo oficial de handball foi jogado com base em regras mais modernas criadas pelos alemães Max Heiser, Karl Schillens e Erich Kunich. Meu Deus, eu devia ter pedido pro Bruno narrar isso. O primeiro jogo oficial foi em Berlim com base nessas regras e por aí foi. E jogos como handball já existiam desde a antiguidade, então sim, Holger Nielsen escreveu regras formais primeiro, mas ninguém usou. Ele também foi o inventor de um método de reanimação cardiorrespiratória que ninguém usa. Ele não deu muita sorte como inventor. Então a gente vai assistir ao jogo do futebol, a gente vai assistir o jogo do handball e comparar como que o povo dinamarquês gosta de esporte. Se é mais do fute ou se é mais do hand. O que você acha que é? E antes da gente ir pro futebol, a gente vai pro handball. Vocês vão agora ser teletransportados pra gente assistindo o handball, tá? Vai! Que porra de transição é essa, Felipe? O que você tinha em mente aí pra edição fazer? Eu vou fazer a primeira coisa que me ocorreu. Vai! E cá estamos nós na entrada do... Aonde? Royal Stage, olha lá.
Royal Stadium, o lugar onde nós vamos assistir essa partida de handball e descobrir se realmente vale a pena. E olha só como é que eu vim. Aham. Seleção E Vitão? verde e amarelo. E eu sou o azul. E Bruno? Olha. Ué, o Bruno branco tem na bandeira. Exato. Aqui, ó. Verde, amarelo, azul e branco. E branco. Então a gente vai lá assistir handball. Vem com... Ele ignorou minha piada. Qual? Que eu fiz assim. Ai, minha orelha. Ai, desculpa. Eu fiz 2 vezes. Desculpa, a piada era porque era handball, tudo bem, mas ele tá com a orelha doendo, vamos pra lá. Handball tem a ver com orelha. Machucou, ele tá com a orelha machucada. Vocês não sabem, mas eu tô com meu piercing tá inflamado. Vem comigo. Desde que botou. E o time que nós vamos torcer, nosso time do coração nesse momento é Nordjylland Handball. Nordjylland Handball. Até que não ficou muito longe. É mais próximo de Nordsjælland Handball. Eu fiquei uns 10 minutos praticando isso. Pergunta importante. Tem um molho? Não. Não? Não tem o molho. Eu tô falando perto. Calma então. Tem o molho? 0 molho. Talvez um molho. Vamos lá. Tem o molho? Não. Tem o molho? Tem o molho. Esse tem o molho. Esse tem o molho. Aqui, só ele. Julius Morsch. Julius Merck. Mais ou menos. Como eu odeio essa vogal. Eu odeio tanto essa vogal. Alguém riscou essa porra porque era pra deletar de todas as línguas, mas por engano continua existindo. So in halftime, you're gonna throw these balls. There's a circle on the court. You wanna place your ball as close to the center as possible. Okay, so I need to put my ball in the center. Yes, you need to That throw one. the ball. What happens if I get my ball in the center? Then you win something. One question. Julius playing? Julius, yeah. he is. Julius is Yes. playing? Okay, it's her favorite. She has a crush on him. Yeah, she loves him. He's a very nice guy. Okay, let's go to the game. Gostoso, safado! Só tem tesão aí! Tô molhado! Ninguém faz ideia do que eu tô falando. Ninguém faz a mínima ideia do que eu tô falando. Olha o Nedved. E é o Nedved ali com a 18. Não, eles não podem fazer gol. Cara, aqui ninguém vai, né? Foi nada! Tirou. Que pariu! É o melhor goleiro da Dinamarca! Porra na cara. Mano, e se vaza da mão dele e voa na nossa cara? Dói. Aqui o DJ resolveu tocar música que não podemos mostrar, então fiquem com o meu comentário leigo de handball até a música parar. Temos aí uma bola, deve estar nas regras, que é pra ser uma bola. Ele jogou a bola pro cara e acho que ele não gostou, porque ele jogou de volta. Então ele tentou outro cara, esse também não gostou, cacete. Aí aqui o goleiro fez o que eu acredito que se chama uma defesa. E aqui temos uma brilhante tática, que é fingir que você errou um passe para dar ao oponente uma falsa sensação de segurança. Você vai ver que essa confiança excessiva do time adversário vai ser virada contra ele. Não foi, eles fizeram gol. É impressionante como eles são educados. Eles não vaiam o oponente. Em nenhum momento eles vaiam. É tudo muito educado, cara. Juiz, ladrão, porrada é solução. Todo mundo! Eles não fazem isso, cara. Eu tô tendo que ser a pessoa consciente aqui. Por quê? Você tá chamando atenção, tá fazendo escândalo. Daqui a pouco vão expulsar a gente daqui, chamando o juiz de ladrão. É Brazilian style. Tiro livre! Aqui o Felipe deu um grito que eu não vou nem mostrar pra vocês, porque, tipo, esse é o waveform do som quando o Felipe tá falando numa voz em volume normal. Isso é o waveform do grito que ele deu. Mas eles fizeram gol. Verde. Eles são verdes também. Ah, perdão, tomado verde e branco. Ai! É o craque deles, tá? Golaço, hein? E eu vou te mandar um papo. Não achei que eu ia ficar tão animado vendo handball, mano. Não, irado? Aqui eu não posso usar o som porque o DJ resolveu tocar o tema de Carruagens de Fogo. Sabe, o tan 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 tan. Um tema originalmente belíssimo que ninguém aguenta mais ouvir já faz 30 anos porque é tocado o tempo todo. A propósito, nenhum dos Los 5 acerta a bola. Ó, o que eu posso falar até agora do intervalo? Irado. Belo comentário de Felipe Irado. da partida. Detalhe, eu tô aqui gravando áudio, vocês estão conversando e eu tô aprendendo dinamarquês aqui embaixo. Então, pra quem tá editando, peço perdão. Porque tá um ó, e isso é dinamarquês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não. Primeiro vamos ver um pouco como é que foi essa lição de dinamarquês do Marcel. How do I say this? That's a difficult one. How? Well, Listen. The tongue inside the mouth. Não tem a menor chance dele aprender dinamarquês, mas juntando as tentativas de pronúncia dele, eu descobri que Marcel Albuquerque é um compositor nato.
Wall, wall, Enfim, Bruno, pode falar agora. Isso aqui dá acesso a coisa de graça ali, ó. Vamos! Eu não aguento mais pagar tanto por tudo, tanta coisa. Olha só, Tá tudo muito eu caro. paguei o teu amendoim hoje. Eu achei que ia ter mais do que só cerveja e Coca-Cola. Mas não tem Coca-Cola, tem Pepsi. Nem Coca-Cola tem. Agora eu tenho uma dúvida. Se isso aqui tem trigo, teoricamente a gente não tá comendo liquidamente? Não, esquece. Muito ruim. E é claro, mais uma vitória pra Los 5. Pô, na moral, isso é pé quente demais, tá? Na verdade tá frio. A gente é pé quente, mas tá frio. Mas ó, eu vou começar a divulgar pra patrocinador, patrocinar a gente, os times. Sim, o slogan que o Vitor inventou. Tá em crise? Chama Los 5! Mas isso não rima. Não importa. Mas não tem problema. Chama Los 5! Tá? Precisa de A5? Chama Los 5. Aí acabou, tá? Agora foi. Vamos comparar o que aconteceu aqui com o estádio de futebol. E vamos ver se a gente vai de novo ser pé quente pro Copenhagen dessa vez, tá? Olha, por enquanto invictos. Invictos. Esse time é brabo, a gente é brabo, tá? Peraí, tá muito frio. Precisa de zinco, chama Los 5. Péssimo. Não, vou embora. Quem precisa de zinco, cara? Pra mim não dá mais. Chegamos aqui, né? Voltou aqui pro futebol, galera, que agora a gente vai entrar no estádio. E a gente tá conversando com o nosso amigo aqui. What's your name again? Sorry? Daniel. E o Daniel, ele foi pro Brasil acompanhar jogos de futebol e a primeira coisa que ele falou foi a seguinte, ó. Uma coisa eu já sei, flamenguista não canta no estádio. Não fui eu. Eu concordo com isso? Não posso admitir opinião aqui. Traduziram errado, ele claramente falou outra coisa. Exatamente. Ele falou, eu fiquei impressionado que flamenguista não canta no estádio. Palavras dele. Eu sou apenas um transmissor da mensagem, tá? Dita por ele. Fama internacional, hein? Is there food? We didn't have lunch. We will find something. Okay. We will find something. For you and for you as well. And how is it you say in Rio? A Samantha já rasgou o dela. Valeu, irmão. Valeu, irmão! Valeu, irmão! Aí o cara é muito brabo, tá? Uau! Cara, eu tô sem palavras. Eu fico sem palavras, olha isso. Essa é a torcida organizada. É simplesmente incrível. Não começou o jogo, é só o aquecimento dos goleiros. E eles já estão gritando, empolgando todo mundo. There's one guy I would like to show you. This is the president, actually, the director of the club. Oh, awesome. Very nice to meet you. Thank you so much. Thank you. Jakob is also my boss. So I hope I do very well, otherwise you can tell him. He's doing an amazing job, man. I want to steal him for Botafogo. Olha! Los 5! Felipe Los 5, that's awesome! I loved it so much! Woo! Can I take one picture with the Jakob? Yes! Sega just told me that his daughter is watching your video. Oh, really? Awesome. Zeca. É Zeca mesmo? Pode falar Zeca? Então beleza, porque eu vi que eles falam Zeca. É meio estranho, Mas Zeca, capitão do time, né, cara? Mas lesionou, é isso? Sim, voltou lesionado. Mas vai voltar? Não sei. Tá na dúvida. Não sei. Não, porque o contrato acaba quando acaba o campeonato. E aí vamos ver como é que vai ser. Entendi. Mas, cara, como é que é jogar na Dinamarca nesse frio? Frio da p***. Velho, tu treina com esse frio, gelo do cacete. Joga, é difícil ao início, para quem não está acostumado, é muito difícil. Mas eu já estou aqui 6 anos, agora já é mais fácil. Faz muito frio, fica de noite muito cedo, 4 da tarde já é de noite. E no verão é o contrário, né? Fica de noite 11 da noite e 4 da manhã já está de dia. Realmente sem palavras. Espero ver mais uma surra hoje. O que você tá achando, amigo Vitor? Eu tô perplexo. Tá perplexo, amigo? Sim. Moleque, mais um. Mais um, amigo, mais um. Cadê o Marcel?
Vem cá, moleque. Eu não esperava, tá? Eu não sabia que o futebol da Dinamarca tinha esse nível de estrutura, esse nível de investimento. Eu tô impressionado. Né? A gente não viu durante o jogo ainda, mas por enquanto a torcida empolgação absurda, né? A torcida dá uma surra na francesa. Surra! Olha, eles se denominam 12. A torcida é o 12º jogador, por isso a logo. E ali é a versão agressiva da logo do clube. O símbolo do clube é o leão. Idêntico, vai. Eu não achei muito parecido não, acho que faltou um pouco de cor. Cor? Isso, porque ali tá azul, ali tá vermelho. Me chamou de pálido, basicamente. And a special scarf. Awesome! Let me change this one. FC Copenhagen. Ganhei mais uma camisa, rapaz, pra minha coleção. Daniel, I have one mission for you. To test if you're that great. I have a collection where I collect jerseys that the players wear in the matches. Okay. If you get the jersey of the guy who scores a goal, you're gonna be like the king of this episode. Because I'm gonna add that to my collection on my wall, and it's gonna be like a jersey that was worn during a goal. Okay. Challenge accepted. We will see. We will see if it's possible. Okay. Otherwise, I will find something else. Okay. Definitely. Challenge accepted. Esse arquivo de vídeo veio sem som, então vamos tentar dublar o Felipe de acordo com o que a gente acredita que ele disse. Eu tô apaixonado demais. Mano, que surra. É muito mais rebotijoso e paiá. Rapaz, tem uma informação que eu já sabia desde moleque. É que o cachorro quente foi inventado na Dinamarca. Mentira, acabei de saber disso. O Felipe me contou tem 3 minutos. O cara que falou que morcegos não têm olho te disse isso e você só acreditou, Marcel. Porque ele tá errado. É óbvio que ele tá errado. Há múltiplos possíveis inventores do cachorro-quente, 2 deles imigrantes alemães e um deles imigrante inglês, todos os quais teriam começado a prática nos Estados Unidos. Não existe nenhuma menção da Dinamarca em lugar nenhum. Isso foi tão aleatório quanto dizer que o Benedict Cumberbatch inventou o aspirador de pó. Felipe só fala coisas agora. Não importa o que seja, desde que ele esteja falando. E aí eu tenho que pesquisar a história do cachorro-quente e eu fico com fome. Bem, é basicamente pão, uma salsicha meio linguiça e ketchup. Mas o ketchup deles é absurdo. Se você ver a Dinamarca, bem, recomendo. Essa foi a piscadela mais atrapalhada da história. Se pálpebras pudessem tropeçar, seria isso aí. Os jogadores são ótimos, cara. O time joga bem, mas estão finalizando muito mal. Terceiro gol perdido, cara a cara com o goleiro. Na trave! Intervalinho, 0-0, intervalinho. As chances disso acontecerem eram absolutamente mínimas. 2 garotos vieram falar comigo do nada. Você é o Marcel. Eu jurava que era uma pegadinha. Mas eu senti um olhozinho ali que não era escandinavo. Eu falei, de onde é que vem isso? Peraí. Desculpa te interromper, Marcel, mas você o quê? Você sentiu um molhozinho que não era escandinavo? Bem, nasce uma nova expressão, eu acho. Talvez eu só não conheça. Adotem como quiser, o crédito é dele. Falei, como é que você sabe meu nome? Mostraram uma foto. E a foto era nada mais, nada menos que a gente no avião vindo de Paris para Copenhague. Era a molecada espanhola com quem a gente fez amizade. Cara, quais as chances? Isso é globalização, meus amigos. No intervalo do jogo, eles servem bolo. Meu Deus, que delícia, mano. Bem doce, mas muito bom. Bolo no estádio. Bolo. Obrigado, Felipe. A gente já entendeu o conceito. A gente não vê uma única derrota. Porque se um dia a gente vira uma derrota, é só a gente cortar. Mentira, a gente não faria isso. Os jogadores dançam aqui quando eles ganham. Cara, que sensacional, mano.
Eu não imaginava ver esse nível de paixão aqui, cara. E eu vou te falar, um frio gigante, muito. Eu passei muito frio vendo o jogo. E o estádio abarrotado de gente, mano. Cara, no Brasil a gente tem clima perfeito. Claro, tem seus problemas, mas, pô, a gente tem dificuldade de encher estádio. Aqui, gelo. Mas é isso, é outra cultura também, né? Aqui todo mundo tem grana, aqui todo mundo tem condição, fica mais fácil. Mas tomara que um dia no Brasil a gente consiga chegar nesse nível, cara. Muda jogar no frio? Muda muito. Muda muito? Muda muito Portugal. Ainda estou a habituar ainda, Mas tu tá aqui há pouco tempo? Estou aqui há um mês. Um mês? Um mês e pouco, sim. Pô, tu acabou de chegar, tava onde? É no Benfica, em Portugal. Diogo Gonçalves, número 9, jogou bem, perdeu alguns gols, mas acontece, faz parte, perdeu alguns gols, mas jogou bem. Pode falar Lois 5 pra câmera? Lois 5? Yes! Obrigado, irmão. Valeu, cara. Maneiríssimo, maneiríssimo. Thank you so much for this, man. Thank you. Tamo junto. Eu desafiei o Daniel e o Daniel cumpriu. Muito obrigado, cara. Thank you so much. And what is your Instagram? I'm gonna show your Instagram for the people. It's do you want to throw it? Yeah, it's fine. Yeah. It's fine. It's underline. It's underline the 22 titles. Ok, tá aparecendo aí pra vocês seguirem ele no Instagram. O cara é brabo e ó, tá solteiro, hein? I decided a single. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Vem comigo. Foi uma experiência realmente única e inesperada. Copenhague, olê, 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 olê. Só você, Brunão! Olê, olê, olê. Bom, o que vocês acharam? Bruno, o que você achou? Cara, assim, levando em consideração que o time que eles estavam enfrentando era o último do campeonato... Penúltimo. Tá, tudo bem. Do handball. Eu acho que... Não, do futebol. Eu acho que tiveram muitas oportunidades perdidas. Certo. Mas o Darame, ele realmente brilhou no jogo. Mereceu o prêmio de melhor da partida. Man of the match, ele mesmo. Foi incrível. Você sabe a nacionalidade dele? Ele é dinamarquês. Moleque. Peraí. Bruno Correia, olê, olê, olê. Me dá esse telefone. Exatamente. Me dá esse telefone. Abre o chat GPT aí. Tu botou. O que você achou da partida? Não tem, porque já tinha pra ter de 2020. Como é que tu sabe isso tudo? Ué, porque eu tava vendo o jogo junto com vocês. Porque Copenhague, olê, 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 olê. Caiu. Olê, olê. Bom, se você vier pra Copenhagen, tem que torcer pro Copenhagen, tá, gente? Porque já virou nosso time do coração já. Estamos aqui num castelo. E esse castelo foi construído no século XI. 13. Começamos bem. Pra ser justo, o erro tá no artigo em português da Wikipédia, mas não no artigo em inglês nem no em dinamarquês. Enfim, o castelo de Koldinghus foi construído no século XIII pelo rei Erik V, que eu vou escrever como Erik V porque meu senso de humor é idiota e eu acho isso engraçado. No século XI significa 1000 e pouco foi construído esse castelo aqui. Precisamente 1000 e pouco. Mais ou menos 1000 e pouco. 1268. Erik V foi eleito rei e, em meio a guerras constantes, o castelo de Koldinghus foi construído como fortaleza para defender o sul. Depois viraria uma residência real e aqui o Felipe começa a falar fatos que estão corretos, então eu vou deixar ele continuar. Em 1808, o ano... Porque em 1808, o ano em que a família real portuguesa foi para o Brasil, esse castelo pegou fogo, graças a conflito com os espanhóis e com tudo. Os espanhóis eram aliados da Dinamarca. Realidade, tinha alguma velha rezando e deixou a vela na cortina. Ou uma chapinha. Ou uma vela rezando e deixou uma velha. Por incrível que pareça, foi tipo isso. Acredita-se que os espanhóis que estavam hospedados no castelo não estavam muito acostumados com o clima da Dinamarca e, na tentativa de se aquecer, colocaram fogo no castelo acidentalmente. Mas conseguiram se aquecer, pelo menos. Só é desnecessário peidar durante o vídeo. Quem foi? Que isso, gente? Peidar durante o vídeo. Acabou dando mais tempo de quê? Tu se largou no Ele meio tá chorando de peido. E o mais bizarro também, esse castelo, durante a Segunda Guerra Mundial, a Gestapo, né, que foi a polícia nazista, a polícia do nazismo, eles montaram uma base aqui, prenderam aqui, deixavam presos aqui os dinamarqueses que resistiram à invasão alemã, né, que Hitler tomou a Dinamarca, invadiu a Dinamarca, e aí os dinamarqueses que ofereciam alguma resistência eram presos e muitos deles enviados pra cá. E parece que ainda tem as celas, a gente vai tentar. Pensei que ainda tem gente presa. Tem. Vamos lá libertar eles. Vamos. Não, eu tenho um objetivo, que a gente vai ver a estrutura. Eu só quero uma coisa, eu quero fazer o Vitor... Não. Tá frio.
Tá frio? Não aqui, não aqui. Cuidado com as palavras. Amigo, eu sei que tá frio, amigo, Vai mas olha liberar, só. cara, não libera assim não. Eu quero tentar fazer o Vitor chegar num agora lá em cima, naquela bandeira. Eu quero conseguir isso. Vem comigo. Não vem não, porque é pra lá. Vem, time! Vem, time! Vem, time! Vem! Ai, tá tão quentinho Olha aqui. olha só, você vai ver que olha ali. Ali, ó, a estrutura é nova, branca, só que as paredes são originais. Esse tijolo é de 1800 e batata? Não, esse tijolo é... Não, bom, eu não sei, porque na verdade é o seguinte, galera. O que tem de 1100 aqui? O castelo foi construído em 1000 e pouco. Tá. Foi passando por várias reformas e adições. Tá, então é barco de Teseu. Teseu, isso. Que? É isso? Pô, esse moleque tá manjando É de isso? filosofia num nível cada vez maior, tá? Explica aí, Bruno. Que isso, cara? Cara, o que tá acontecendo com a gente hoje? Faz isso, moleque. Olha lá pra cima, como é que é. Pô, cara, aquilo ali é tipo de 2019. Parece um piano. Agora ninguém mais quer saber sobre o barco. Navio de Teseu é usado para se referir a objetos que foram reformados ou restaurados ao longo do tempo e pondera se esses objetos podem ser considerados os mesmos que costumavam ser. Por exemplo, se uma pintura é restaurada, ela é de fato a mesma pintura? É uma pergunta difícil. Não neste caso, mas geralmente é. Até o fim do episódio eu vou falar pra vocês. Não vai, ele esquece completamente, por isso que eu já falei logo. Aqui tem uma homenagem ao Titanic ali. Vem pra cá, Pacini, pra poder pegar o barco. Isso aí, Pacini. Mostrou muito bem o barco. E se você, espectador, tá pensando, pô, não teve nenhum momento onde o Pacini abriu o quadro para poder mostrar o barco inteiro? Teve. Eu encontrei nas imagens de apoio. É isso. Aqui, ó, isso aqui é um tutorial de como montar uma mesa para 3 pessoas, só tendo uma cadeira e não tendo nenhuma pessoa. Agora sim, vem pra cá. Essa é a entrada. Você vê que o fogo... Vem pra cá, diabo. O fogo destruiu, mas algumas coisas conseguiram ser mantidas. É muito bom que o Felipe vê o Pacini indo na direção dele, tremendo a câmera como se ele estivesse sendo atacado por um enxame de abelhas e pensa, vou continuar a explicação enquanto isso, ao invés de esperar ele parar e estabilizar a câmera. E até restauradas, mas olha a destruição, como é que ficou. Eu escrevi certo? Escreveu. Eu escrevi ao contrário. Tá certinho. Olha só, aqui é as vestimentas da rainha. Pode ver que a gente tem aqui um tecido azul. Não é azul não, isso é branco e dourado. Não, esse daqui é azul e preto. Branco e dourado, dá pra ver daqui que é branco e dourado, olha ali. Azul e preto? Olha só, não. Cara, pelo amor de Deus, bota no corpo. Ó. Se eu fecho o olho esquerdo, ele parece branco e dourado, mas... Tô falando, o olho pô. direito... Mas olha só, fecha o olho direito. Peraí, cuidado, tá pisando aí. Pera, fica aqui, por causa da luz. Fecha o olho direito, no teu caso deve ser o contrário. Ah, fica azul e preto. Tá vendo? Ah, é muito louco, tá. muito louco. Peraí, deixa eu devolver isso aqui, porque nem sei se a gente pode pegar. Pois é. Então, aqui tem uma mesa de massagem. Deita aqui, Felipe. Não, isso aqui não me aguenta. Claro que aguenta, cara. Mesa de massagem. Cara, isso aqui é a cara do tipo assim, você vai ser preso pela coroa dinamarquesa. Bruno! Eu senti a mesa fazer assim, ó. Se essa quebra... Vamos subir. Essa área aqui foi construída no século XVI. Se tu pudesse viajar no tempo pra ver alguma época, pra qual época você... qual época você viajaria? Pô, cara, pergunta Passa difícil. tipo um dia, assim. Um dia? É. Pô, mano, acho que ver uma pregação de Jesus pela rua. Acho que seria maneiro pra caramba. Peraí. O que isso quer dizer? Não, pregação... Calma, cara. E você, se pudesse viajar pra alguma história de livro, pra qual livro tu viajaria? Dinossauros. Bom livro. Mas do dinossauro, pô. Não é da O nome do época. livro é Dinossauro? Ah, de livro, eu entendi da época. Cara, eu entendi que era da época do dinossauro. Não podia. Tá, dinossauros, tá. Mas aí você viajaria como você ou você viajaria como um dinossauro? Eu seria um pterodáctilo. Tá, e qual livro você gostaria de ir? Vem comigo. Chapeuzinho vermelho. Boa. Tu ia salvar ela? Não, eu ia ser Chapeuzinho. Aqui é cerâmica. Então a gente vai só mostrar rapidinho. Subindo mais um pouco, a gente chega aqui, ó. Que é o banheiro, mas também roupa de Christian III. O que foi?
O Bruno simplesmente. Ele sendo foi o Bruno. ao banheiro primeiro. Ai, tem as roupas das crianças. Olha isso. Que bonitinho. Essa daqui não tá muito na tendência, tá? Rapaz, Shakespeare apaixonado. Será que pode encostar? Eu encostei também. Não pode. Mas acho que não Deixou pode. um tolete real. Não é possível. Você cagou em 2 Cara, minutos. o Bruno é muito bom. É tipo assim, a gente tá gravando aqui, né? Mostrando a roupa. O Bruno chega e faz assim. Não, continua filmando lá. O Bruno chega e faz assim, ó. Aí, fiz um tolete real. Só que isso tendo 2,14 metros. Exato. Então, quando o momento acontece, você não consegue segurar. Por quê? Senão acontece. Happens. O que quer dizer? Você precisa cagar quando está com vontade. Não, mas ele não reclamou de você cagar, não. Disso, cara. Eu tô falando Ele que reclamou de entra você parou na frente da câmera. Na frente da câmera e... Mas você queria que eu parasse aonde? Sei lá. Olha lá. Eu odeio muito. Bruno. Oi. Saia. Aquele ali é o D'Artagnan. Eu usaria esse aqui. Feita com Aí. poliéster. Bonito, tá? É da Cinderela, né? Esse é de criada. Ou não sei. Não, o Bruno acabou. O Bruno acabou. Chitador e Em derrubador. todos os continentes, tá? O Bruno acabou. Ele acabou, virou um merda, cara. Aí, na moral, eu só não esperava encontrar a roupa do Burger King aqui. Made in Taiwan. Esse com certeza é uma réplica, tá? Você pode ser da época. Não, isso é réplica, óbvio que é réplica. Esse aqui é réplica. Vamos subir Castelo Up. Peraí, cara. Eu não sabia que nessa época já tinha esse tipo de plug. Eu espero muito que a gente não esteja desrespeitando nenhuma cultura. A gente tá. Desculpa. A gente conseguiu chegar aqui. Olha a bandeira. Aí. Meu Deus do céu. A vista é espetacular, cara. Agora é contigo. Podem dar um corte aí, Pacini vai fazer uns planos de apoio, vamos recuperar o fôlego. O que daria pra gravar de vídeo de domingo aqui é brincadeira, hein? E bom que aqui não venta tanto, né? Não é tanto frio. Vento que... Tu que fechou? Não. Pra você? Foi o vento? Acho que a gente tá preso. Bem-vindo ao Mini Take 2. O que a gente faz? Não sei, o que um rei faria essa hora? Um rei? Um rei. Mataria alguém. Beleza. Tá, estamos presos na masmorra. Presos na masmorra. Estamos presos na masmorra. Isso não é uma masmorra. Acho que esse é o fim do Take 2 e do canal Felipe Neto. E se você tá se perguntando, pera, se esse é o Mini Take 2, qual foi o Mini Take 1? Eu vou mostrar agora. Eu não mostrei antes porque foi a única coisa que eles gravaram na parte da cerâmica e eu queria manter essa piada. Mas agora vocês vão ver. Considerem isso um flashback. Foi numa dessa que Vitor se machucou no México, tá? O que é aquilo ali, Vitor? Palmito. O Vitor pegou isso aqui, ó. Falou, pô, vou botar um palmito pra dentro, tá ligado? Pegou essa rodela aqui, botou inteiro na boca. É manteiga. Ele. Olha aqui. Numa dessa que o camarada... Alguém caiu naquela época. Alguém caiu nessa. um barão ali, ó. E aqui temos um outro tutorial. Como montar a mesa com talheres que só tem a parte de pegar. Mostra aí, Filmmaker. Aqui acho que eu... E... Boa, Pacini! Oi. Oi. O que você veio esperando comer aqui hoje? Não diga pessoas. No caso, eu queria um croissant. Não vai estar tendo croissant que não foi inventado nessa época ainda. Seja um abraço. Seja um abraço. Seja um abraço. Um abraço. Seja um abraço. Eu descobri que uma palavra em dinamarquês é bem diferente. Quer ver, Vitor? Vou te ensinar, chega aí. Existe uma palavra específica, cara. Cabelo? Não. Sabe como é que se fala agora em dinamarquês? A gente tá na Dinamarca, tem que falar a língua deles. Então é Vitor! Não, cara, segura não. Nu! Vai, moleque! Boa, moleque! Boa! Vai! Ah, que saco, cara! Tá frio pra cacete! Na bandeira da Dinamarca, amigo! Boa! Mostra a bandeira. Boa, moleque! Assim, tinha um moleque ali. Ele ficou perplexo. Aí o Vitor! Meu Deus. Que
Rolou. Não, de novo, não! E agora, vamos prender o Vitor pelo crime que ele cometeu. Cometeu um crime, né? Mas você amigo? me fez cometer o crime, então você foi o mentor. Não. Olha, nada a ver. Não, Olha, peguem, pelo amor de peguem. Deus, gente. Até aqui Olha só. querem me prender, cara. Que é isso aqui? Aí é... Olha ali a primeira prisão. É inacreditável. Cara, não é possível. E se tem uma coisa que esse homem não tem, é prisão de ventre. Ah, não. Ah, não. Ok, isso foi surpreendente. Olha lá. A propósito, isso é uma masmorra. E só pra avisar, vão rolar uns probleminhas de câmera agora porque a iluminação é baixa e a câmera tava no automático, mas depois vai melhorar. O teto é baixo, gente, cuidado. Eita, eu não tava esperando por isso, mano. Não mesmo, né? Bom, considerando as histórias, né, pelo que eu li na internet, aqui deve ter sido um dos lugares usados pela Gestapo para simplesmente abandonar aqui, né, as pessoas que resistiram na Dinamarca. Como é que cabia todo mundo aqui? Não cabia. Acho que a Gestapo não ligava muito, Bruno. Eu me sinto esquisito nesses lugares, eu não me sinto muito bem. Não tem como se sentir bem aqui, é uma prisão com várias pessoas que sofreram e morreram. Pois é. É óbvio que não tem como se sentir bem. Eu fico imaginando exatamente o que as pessoas devem ter passado aqui. Sem luz, sem nada. Deitadas no chão, provavelmente na própria urina, nas próprias fezes e Não até tem- a morte. E é mais assustador saber que hoje em dia ainda existem lugares com pessoas nessas condições. Ah, sim. É. Vamos lá, seguir em frente. Vambora! Chegamos no parque. O parque de quem? Dos veados. Vamos entrar? Por favor, por favor, por favor. Tá bom, é o Bambi, é o Bambi, é o Bambi! Samantha está muito empolgada para ver os veados. Eu preciso ir lá, eu preciso ir muito lá. Eu não sei, alguém segura meu celular. Segura? Tô muito nervosa. Toma. Eu vou ficar assim quando a gente chegar na loja de eletrônicos. Vocês são tão lindos. Em Deer Helm, os animais são habituados a seres humanos, mas é válido apontar que, como regra geral, na maioria dos lugares, é má ideia tentar interagir com animais não domesticados, mesmo parecendo mansos. Pode não só ser perigoso para você, como ruim para o ecossistema do local. E lembre-se que alimentar animais é ainda mais problemático. Você precisa saber se pode e com o que. Não é só questão de ser tóxico ou não, é questão de equilíbrio do ecossistema. Sempre busque saber as regras do local onde você está e, na dúvida, não interaja com os animais. A pata. A patinha. A patinha. Ele tira a cabeça. Caramba, mano. Que é bizarro, porque é um bicho novo. É como se eu tivesse encontrado um novo tipo de Pokémon na minha vida, tá ligado? Ele é muito atento, né, às coisas. Cabreiro, né? Ou viadeiro, no caso. Oi. Ele não quer papo. Vem cá, você quer um AirPod? Samantha, encontramos os veados, nos divertimos, foi lindo, maravilhoso, tiramos fotos. Mas agora começa o verdadeiro desafio. Por causa de quê? Porque nós ainda não encontramos o verdadeiro, raríssimo e temido veado chirudo. Ele é o grande rei e ele é temido por 16 povos desta terra. Vamos caçar o veado chirudo agora. Vem e vambora. Vai com ele. Eu encontrei algumas frutinhas. O veado chirudo gosta dessas frutinhas. É, cocô isso, você sabe, né? Talvez seja cocô. Acho que a gente tá no meio do banheiro deles, cara. Tudo é o banheiro deles aqui. O veado chirudo passou por aqui. Ele tá com uma leve deficiência de cálcio. Precisamos encontrar o veado chirudo. Antes que a bateria da câmera acabe. Aí, eu posso dar uma sugestão de algo pra gente caçar também? Que seria O quê? muito útil nessa viagem? O quê? Nós precisamos urgentemente encontrar um cinto pro Pacini. O que tu acha? Eu estou muito compenetrado na caça do veado chirudo. Tá, então você caça o viado que eu caço o cinto. Tá bom. Nós andamos e não paramos de andar. Nós estamos andando há 14 horas sem parar. Ainda não escureceu, porque aqui é Escandinávia. Então, assim, não escurece. É bizarro que, se você reparar bem, parece que a gente tá em outro país. E nós estamos na Dinamarca. É, a gente tá. Se nós encontrarmos o veado chirudo, esse vídeo vai ganhar uma medalhinha de ouro. Esse é o legítimo... Foi, amor. Bruno, qual é, Bruno? Aí eu não, forcei. não. Aí eu Tu não forcei. botou a mão, não, cara. Não, Que mas, nojo. gente, pelo amor de Deus, isso aqui é só um cocôzinho. Não, ele pegou de novo. Morri. O Marcel tá passando mal. Tá, tipo, eu realmente achei que o viado chirudo poderia se esconder em algum lugar ali, entendeu? Ali por Ele baixo. pode parar pra beber água. Tô com a sensação de que estamos andando em círculos. Círculos? É, estamos andando reto, mas tipo, não estamos encontrando o bicho. Ah, tá, porque a gente andou dali até aqui. Eu sei.
É uma frase que diriam, sei lá, em Caverna do Dragão. Ah, tá. O nosso explorador Bruno Corrêa encontrou alguma coisa aqui na grota da Dinamarca. Ele tá abrindo a calça, acho que ele vai só mijar. Ele encontrou o próprio pinto. Olha lá, nós temos uma espécie. Brunos Correios. Bota lá, Brunos Correios. Brunos Correios. Tá ali atrás daquela árvore. Ali, o jato de xixi dele aparecendo. Isso é uma raridade da natureza. Tem uma boa notícia. Qual? Nós encontramos um veado chirudo. Ele está ali. Eu acho que não é isso que a galera estava esperando encontrar nessa viagem. Droga, ele perdeu seu chifre. Isso acontece na época de acasalamento. Caiu a lapela de novo do Bruno. Calma, ninguém vê, mano. Veados chirudos passaram por aqui, eu tenho certeza disso. Detectei. Eu achei, galera. Felipe, não corre, ele vai te atacar. Corre, cara. Meu Deus do céu, nós encontramos Mano, tem um veado chirudo. Com vocês, o veado chirudo. Felipe. Oi. Pô, Felipe, o Pacini não tem cinto, mas qual é a sua desculpa? Não tem um veado chirudo ali? Tô. Ó, vamos devagar, devagar, Isso. devagar. Olha aquilo. São muitos veados chirudos. Meu Deus, Bruno, você cuspiu na câmera toda, Bruno! Desculpa. Ele é magnífico. Olha o tamanho do Shiri. Você pretende fazer um zoom, Felipe? Parece que não. Aqui pra vocês verem melhor. Vem, vem. Com calma, galera, com calma. É uma manada. Deixa eu perguntar, vocês já assistiram Rei Leão? Não são gnus, seu animal. Tudo bem, mas eles Você já são assistiu vários. Bambi? Assim, vocês estão certos de que é uma boa ideia fazer isso? Isso é uma atitude excelente se ter nessa situação. Por que não? Como regra geral, se aproximar de uma manada de animais que vocês não sabem nada sobre é uma péssima ideia. Não façam isso. Eles são lindos, repara na variação de cores. Eles têm vários tons de... Ih, mané, ferrou, hein? Ok, eles acabaram de nos avistar. Ok. Eu já tô fazendo meu plano de fuga aqui. Já, eu tô por onde eu vou. Não importa pra onde você vai. Eles são muito mais rápidos que você. A menos que você possa voar, você tá f***do. Olha, olha, olha. Tão brigando, tão brigando. Que isso? Eles estão brigando. Briga de gangue. Olha isso. E a pancada comeu. Meu Deus. Meu vi um Deus, eles caíram na porradão, porrada. Olha lá, eles estão indo embora. E sabe como é que eles cumprimentam, né? Como? Qual é, viado? Infelizmente, eles são um pouquinho mais velozes do que nós. A gente não se esforçou. A gente não tentou. Eu começar a tentei, correr tá? agora... Eu me separei do grupo várias vezes. Não, Sam, por que você fez isso? O Pacini tava parado, a câmera tava estabilizada, pelo amor de Deus. O último grupo de veados chirudos da Dinamarca. No pôr do sol, moleque. Agora, você sabe Golden Hour. que a Golden gente Hour. veio lá de trás daquela árvore, né? Daquela, tá vendo? Acima do marronzinho ali. E eles estão indo pra lá? Não, eles estão indo pra lá, mas a gente tem que ir pra lá. A gente tá longe pra cá. Ah, tá. Nós viemos aqui pra Terra do Lego gravar esse Los 5. Aonde? Aqui. Essa é a Terra. Essa é a terra do Lego. Nós vamos começar por esse lugar que é a Lego House. Vambora! Olha, crianças só podem jogar o lixo de mãos dadas. Ah, é? Ah, é. E aqui já temos o primeiro Lego. Até a planta de Lego aqui. Isso aqui já é mais maneiro que a Pequena Sereia. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. Thank you. So are you the one responsible for showing us around? Yes, today I'm your guide. My name is Linnea. So Lego House is built for showing the real fan what the Lego brick can do, because it got endless possibilities. Let's go up and have the tour around. Absolutely, yes. A árvore de Lego. Moleque, olha o detalhe. Essa plantinha é o detalhe. We actually brought it in through the roof to sink it down, and it takes one person 13 years to build if they do it very intensely. Tem mais peças de Lego nessa árvore do que a população da Dinamarca. 6,3 milhões de peças de Lego compondo essa árvore inteira. This is the beginning of the company? Yeah. Founder? Mr. Lego. Ole Kirk Christiansen. He was a carpenter. Então, quando o Lego começou, eles eram uma empresa de brinquedo, mas ainda não tinham desenvolvido o lance dos bricks, né? Dos coisas. Então, eram brinquedos mesmo. E de madeira. Em 1958, começam a aparecer os bricks de Lego. Em 73... Os bonecos absurdos. E em 78... Esse aqui é um dos mais clássicos e mais famosos sets de Lego da história. É esse castelinho amarelo. What does Lego stands for? Play well. So the LE means light, play, and the GO is got well. So play well. Por que os bonecos parecem Roblox desse aqui? Porque eles se inspiraram. O Roblox se inspirou? Não, eles se inspiraram no Roblox. Ah, tá bom. Sério?
Pô, acreditei, cara. Agora a gente vai papar, só que a gente vai no restaurante, que é o Mini Chef. Aparentemente a gente vai ter que construir a nossa própria comida com Lego. A comida vem servida num cubo de Lego, mano. Eu tô animado. Não pega spoiler. Nós não sabemos onde vem servida a comida. É tudo um grande mistério. Será que não é um cubo de Lego? Ah, se for isso vai ser muito massa. Massa. You have arrived to a very special restaurant. Yeah. And in here we actually got the small minifigures, as you may know. They are actually cooking all of our food for us out in our kitchen. Ok, so ela tá dizendo que esses bonequinhos estão fazendo a nossa comida lá dentro da cozinha. That is awesome. And actually, they don't understand any human language in the world. We have to communicate with the only thing that they understand, the Lego piece. Eu preciso ler o que que tem. O meu tá em dinamarquês. Vamos lá. Eu montei o meu. Já? Você é muito apressadinha. Já? Desmontou tudo, olha lá. Samantha é aquela criança que pula de série. Isso. Não, é porque eu tô com fome. Acho que são só. Acho que é uma de Acho que cada. 5 é o mínimo, né? São 4. Pô, mas eu quero 5. Aqui, ó. Que 5, Samantha? 4. Porque eu quero mais coisas, ué. Mas são 4. Ai, que p***. Does it have to be one of each color? Yes. Esse é o meu pedido. Eu não sei se eu quero loco pasta ou se eu quero purê de batata. O que que eu quero? Loco pasta. Ah, não. Quero purê de batata. Eu escolhi o contrário, independente do que ele escolhesse. Você não quer salada? Olha. Apareceu meu pedido na ordem que eu botei, os pedidinhos ali aparecendo. Maneiríssimo. Um pedido feito. Sugou. Olha ali meu pedido. Cara, isso é uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Pedido de Samantola. Aí duvido que vai reconhecer o meu. Aqui, ó, tem duas, olha só, que são iguais, só muda essa parte daqui. Então, se eu tampar aqui, eu quero ver como é que ele vai se virar. Cara, você tá... O Bruno está tentando quebrar o sistema. Não, sabe o que ele quer Desafiando o fazer? sistema. Ele quer quebrar uma peça. Quebrar não, pregar uma peça. É. O Bruno tentou prejudicar o sistema. Vamos ver. Vamos ver, hein? Era isso? Como é que ele sabe? Tá, eu não faço a mínima ideia de como que ele acertou. Mas por que, Bruno? Você falou que essa peça é igual a qual peça? Cadê as peças? Olha só. Elas são completamente diferentes. Mas e se elas ficam assim? Bruno, elas são completamente diferentes. E aí? Elas continuam completamente diferentes. A peça não se usa assim. Ela não vai de cabeça pra baixo. Que isso, amigo? Isso é um patinho, amigo. Caraca, olha o pedido do Vitão. É um dragão. Moleque, o pedido do Vitor vai bugar ali, ó. Olha que safado, cara. Grandão. Moleque, vai ocupar o espaço todo lá. Olha lá. Olha! Agora que a gente terminou o pedido, ele tá sendo feito lá dentro, ele vai vir ali por cima e será servido pelo Roberto e a Roberta. O nosso vindo lá. Olha aqui, ela vai entregar, ó o Roberto. Pô, o Roberto, que isso, cara. Pô, muito obrigado, Roberto, você é um campeão, cara. E aí tu pode fazer assim, ó. Aí encaixa e pronto, tua comida tá servida. É, assim mesmo. Agora, gente, olha só o que eu construí. Viado chirudo versão Megazord. Amiga, um viado chirudo pra você. É. Você quebrou o viado chirudo! Eu vou deixar o nosso veado chirudo aqui, bem na entrada. Ele talvez fique aqui durante 45 segundos, mas quem sabe um dia você vem aqui, ele esteja aqui, você tira uma foto com o veado chirudo. Ele vai estar aqui esperando por você. Cada um tem que construir um carrinho agora para atravessar o buraco. Ele tem que descer a rampa e passar pelo buraco. O Passinho vai mostrar para vocês o percurso e vambora. Valendo, todo mundo construindo. Vai. Tá fazendo aí, Vitão? Tô montando meu carrinho. Qual que é o seu nome dele? Carrinho. O meu é o Relâmpago Manguinhos. Qual vai ser o nome do seu carrinho? Carlinhos, não. Ah, é o Ricardo. Ah, gostei, moleque. E o seu, Brunão? Wagner Moura. Só falta você dizer pra gente o nome do seu carrinho. Herbie. Para! Tô precisando de aerofólio aqui, cara. Tô precisando de aerofólio aqui. Sai! O meu, amigo, é um transporte público. Caraca, moleque! O capacete de volante foi irado, tá? Acabou, Samantha? Acabou. Ok, carros estão prontos. Olha o meu. Eu pensei, Pacini, em toda a aerodinâmica, olha só. O ar vai fazer assim, ó, vai vir por aqui, e aí ele vai ir muito rápido. Por isso que temos 4 rodas para ampliar o alcance. No meu, eu pensei no seguinte: a cada segundo que passa eu vejo uma peça nova maneira, eu boto. É verdade. Você construiu um carro de backup? Porque vai quebrar agora, né? O meu aqui, eu já pensei o seguinte: ele vai virar 2. Tem que atravessar aqui. O objetivo é passar. Se alguém passar, ganha. 1, 2, 3 e... vai! Acidente. Foi quase, tá? Foi quase, você viu, né? É a vez de Bruno Correnga. Se tivesse ido reto, teria. Moleque, foi quase. Foi quase, foi quase. Vai.
Ele conseguiu! No caso, eles morreram, mas tudo Moleque, bem. teu carro virou assim, meu Deus do céu. Mas a meta foi cumprida. Ponto pra Marcel. Ponto pra Marcel brabo. Nossa, eu acho que o Relâmpago Manguinhos não vai mandar tão bem, galera. Eu acho que ele ficou pequeno demais. Marcel deu show com um carro gigantesco. Eu não sei como montar de Moleque, o teu volta. carro era disparado, o que eu menos achava que ia conseguir. Vamos lá, é a vez de Vitor. 1, 2, 3 e... vai! Bateu também? Foi muito perto. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Não valeu. Eu tava distraído. Aí, mas ele quebrou pouco, tá? Os meus pilotos estão vivos, que era o importante. Eu montei uma estrutura onde eles ficaram ilesos. Então tem que respeitar. Claro que não. O Marcel, todo mundo morreu, mas ele ganhou. E aí, o que é mais importante? É verdade. Todo mundo morreu. Você tem um bom ponto, cara. Em nome do esporte. Então, o campeão é... Marcel, com o carro... And the Ricardos foi o vencedor. 1-0, Marcel tá ganhando. E agora vai ser corrida? Corrida. Mas é o mesmo carro. É o mesmo carro. Quer dizer, se eu conseguir montar igual eu montei antes. É hora da corrida. Como o Marcel ganhou a primeira, ele tá fora dessa. Vitor, Samantha, Bruno, Felipe. 3, 2, 1... Valendo! Não! O Bruno ganhou. O Bruno não! Teve erro! Foi o Bruno, gente. Foi o Bruno. Que coisa, né? Ele bateu em mim e me atrasou, mas Isso foi é o muito Bruno. injusto, porque o meu carro bateu na parede e por isso não ganhou. Relâmpago Manguinhos foi o campeão moral. E eu fui o campeão de verdade. Isso foi o que eu consegui fazer de volta. Disputa dos derrotados, hein? Pra ver quem é o maior derrotado de todos. Vai! A cabeça! Olha isso! Ganhei! Ah, não, cara. Inacreditável. O Felipe! Olha só, a cabeça do boneco saiu no meio, cara! E olha isso! Samantha, vai. Isso, cada um num canto. Você não sabe que isso não é um campo, cantando. Preparada? Foi! Ah, que isso, gente? Ganhei! Não, isso não é justo. O negócio me trapaceou Ganhei, aqui. ganhei, Não, ganhei. mentira. Não. De novo. Thank you. I was gonna buy it, so I got one. É um Lego exclusivo que só vende aqui. Thank you so much for everything. You were amazing, an amazing host for us and guide. Thank you very much. And I'll just grab one for... Gabriela, thank you so much for everything. The re any furry. Any furry. Can it Moleque, esse tem que ser um encerramento de Lois 5, né? A gente no carro. Aí vira pro lado, assim, a estrada. E cá estamos nós na Legoland! Na verdade, em frente ao castelo, onde a gente queria ter ficado, que é um hotel que só abre no verão. Não, os brinquedos não vão estar ligados, a gente não vai poder entrar nos brinquedos, mas a gente vai poder se divertir do nosso jeito. Olha lá. Tá ligado, como é que sobe isso, cara? Dá uma olhada. Vem pro lado de cá, que agora eu vou pro lado de lá. Eu queria saber quantos precisam pra me levantar. Vai. Meu Deus! Ah, o Bruno tá fazendo força! Ah, safado! Caraca, moleque! Aí, isso é Quase maneiro. que eu caio! É mais legal do que eu imaginava, moleque. E agora? Alguém vai descer, né? Eu caí igual um saco de merda. Coruja, vamos pra Legoland! Vem comigo! Tudo aqui é feito de Lego. Eu, inclusive. Eu achei que alguém fosse me pegar, me carregar, mas ninguém todo quis. mundo parou também. é porque Todo mundo é virou feito de Lego, cara. Vou botar ele ali. Ô, Bruno, jura aqui, Bruno. Pegou. Olha aqui que eu vou botar ele. Meu Deus do céu. Bota ele sentadinho aqui. A barriga dele tá... A minha barriga, gente! Ele voltou, Léo. Eu segurei ele pelo capuz. Amigo, me desculpa, eu não consegui te segurar. Cara, sério, juro por Deus, eu tô me sentindo um ator da Rede TV. Ele não quer dizer que é humilhante ser um ator da Rede TV. Apenas algumas cenas que acontecem se tornam um pouco cringe, talvez. Todas, no caso. Eu quis dizer que é humilhante ser ator da Rede TV. Hi, I'm Bruno Correa, and this is Los Cinco.
Que isso, Bruno? Sai do chão, cara. Peraí. Olha a morsa correndo. Agora sou eu, hein? Quase que não dá. Trator Realistic de 18 a 24 anos. Cara, extremamente realista, cara. Tá vendo? Incrível. Olha, cada detalhe. Até a textura. Cara, olha quem tá ali. Quem? Ele! É ele não? É ele mesmo. É ele mesmo, né? É um dragão, na verdade, mas a gente pode... Que dragão? É um brontossauro. É um dragão, gente. É um brontossauro, Samantha. Pelo amor de Deus. Bruno, quem é esse? Ele é o... Eu sei quem é ele. É o... Caraca, eu realmente sei, que ódio. É o Thomas Edison. Claro que não. Quê? É o... Qual que é o nome dele? Caraca. Thomas mano. Hobbes. Não. Faz o Wolverine. Ed Murphy. Isso! Ed Murphy! É o Ed Murphy. É o Ed Murphy naquele filme lá, Zohan. Hugh Jackman. Isso! Hugh Jackman. Bom, só pra constar, é o Hans Christian Andersen, tá? O autor da Pequena Sereia. Parece que o Hans Christian Andersen tá pegando na bunda do Felipe. Cansei! Meu Deus, não, Bruno, não! Cansei! Eu vou te salvar, Bruno! Não, me deixa aqui! Bruno, eu vou te salvar! Me deixa aqui! Bruno! Não, você é muito pesado, fica aí. A gente tirou foto naquela curvinha ali, ó. Exatamente naquela curvinha a gente tirou foto. E ali foi aquele restaurante que nós passamos frio. Aqui é a área do safari, então vem pra cá, Pacini. Isso aqui vocês vão ver, ó. Você pega um carro e aí você vai pelo safari vendo os animais. Então tem Gnu, que eu odeio porque matou o Mufasa. Mas você sabia que o Mufasa já deve ter matado muito Gnu? É verdade, aí você tem um bom ponto. Tem gorilas, bilune, tem avestruz, tem elefante, flamingos. Tem um homem passando com um trator. Trator realista. Agora a gente vai na mansão assombrada. Mas antes, eu vou fazer xixi. Não vem comigo! Estamos na entrada. Parabéns, Bruno. O Bruno pegou uma peça cheia d'água e virou em cima de si mesmo. Água com um pouquinho de limo também. E essa calça que eu vou embora. Boa, moleque. Vem. Peraí. Primeiro, Marcel. Ih, rapaz, tem altura mínima. Vamos ver se o Marcel consegue passar. Gente, cadê o Bruno? Olha que legal. Perdemos o Bruno já. Ó, o Fred Mercury, candelabro, fio desencapado. E aqui dentro nós temos o Gandalf. Ou o Dumbledore. Ah, pode ser também. Tem o basilisco também. Tudo bom, gente? Você viu que eu contive e não contei Eu vi, muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Legal. Eu nem tomei susto, não. Caraca, mano. É ele mesmo. Começa ali e vai até ali. É, o o Marcel. basilisco. Marcel? Não sabia que tinham te homenageado aqui, não. Mas, gente do céu, a bicha não acaba nunca. Caraca, Marcel! Aqui é a área que ninguém vê. Olha ali. A gente tá vendo. É, tipo, alguém vê, porque tem carro ali. Aqui é a área que ninguém que paga ingresso pra ir no parque vê. Pô. Ali, ação. Aqui. Ação. Ah, então é assim que rola a parada. Why do you put it there? Is it glue? Yes. Normally you don't glue Lego, right? Oh yeah. But because it has to stay outside in the park, so because of the weather and everything, so making sure that it can last for as long as possible, then we need to use the glue. But is it easy to remove with the glue? The more time you wait, the more difficult it is. Like if you put something wrong today and then see tomorrow, oh, it's wrong, then you can remove it. But if it's like a week is passing, then you need to use the power tools to. Wow. Yeah. O Lego tem seu próprio software de 3D, ou seja, eles criam tudo dentro do próprio programa deles. Do you go like brick by brick, putting inside the software? No. No. We do 3D drawing. Yes. And after putting in this program and this program calculate. Oh, the program like renders everything into Lego bricks. Yeah. Ele tá terminando de construir a Lego House aqui, fazendo o design dela, cara. É muito legal ver as coisas nascendo. É tipo você, sei lá, ver seu pai e sua mãe criando você, tá ligado? Não. Acabei de roubar. Mentira, eles me deram. É uma construção original daqui, né? E eu achei super a ver. Vai virar um item de coleção, afinal, ninguém mais vai ter um desse. Eu tô feliz. É isso, gente. Infelizmente, nós viemos na época errada, mas eu quero um dia voltar aqui, no verão, para poder ir em todas essas atrações. E se você tiver a oportunidade, venha, porque parece ser absolutamente incrível. Olha o Bruno. Tá molhado. O que a gente faz quando as coisas estão molhadas? Quando as coisas estão molhadas, a gente seca ou não senta.
Porque você não pode molhar o bumbum. Depende, tem coisa molhada que dá pra sentar assim. Ai. Chegou o momento mais desesperador e aguardado dessa viagem. O momento em que nós vamos fazer o que eles chamam de winter bathing ou winter swimming, que é basicamente mergulho ou nadar no inverno da Dinamarca. Preparados, galera? Não! Cadê a animação? Não! E quem faltava, olha aí o... Que isso, Bruno? Você tá indo mergulhar ou pra um filme porra? Você não imagina como eu tô aqui embaixo. Por favor, vai um pouquinho pra fora e mostra, abre. Você quer já? Ah, você quer revelar lá? Então vamos revelar lá, vamos revelar lá. Vamos ver o que vai ser a experiência, cara. Olha... Pessoas de sunga, cara. É o momento mais aguardado e vai ser também o último momento de Los 5 na Dinamarca. Ah, pode ser. Esse é o visual. Esse é o visual. Ah, gente, tem uma pessoa aleatória ali fazendo stand-up paddling, cara. Cara, aquela pessoa ali, é só ela cair que ela congela, mano. Mas pensa que ela tá em cima. Ela não tá dentro. Sim, mas se ela trupicar e cair. So you're the expert in... Is it called winter swimming or winter bathing? You can call it anything you want. We do bathing. Swimming in the winter takes too long time. It's too dangerous. But all right. The colder the better. So, is it dangerous? No. Not at all? Not at all. It's cold. It's cold, that's all. It has the same effect as running a marathon, doing a hard workout. It has positive effects for depression and, we have all sorts of people coming here with a frown because life gets hard. Yes. But when they walk off the pier, everybody's smiling. And do you know the temperature of the water? 2 degrees today. 2? He said today it should be around 10 degrees. No. Oh, nice. 10 degrees doesn't feel good. You have to be below 5. Then you have this, I know it's hard to imagine, but it gets this extra chill, extra bite. That gives the mental pump you need. Já tá frio aqui fora. Tipo assim, o desafio já começou aqui fora já. Olha, Samantha. Ele falou que com 2 graus as pessoas contam de 10 a 1, tipo, e regressivo e saem. Can I count 3 to 1 instead of 10 to 1? Like 3, 2... You're not jumping in, though. No. Oh, no? So you go in very slowly. Oh. Focus on your breathing all the time, because you will get the natural... Okay. Just breathe through it. It's not chibum. And then you go in. No chibum. You can, but if you want to do it like we do it, and you get the positive... Yeah, the correct experience. Yeah, exactly. No, the correct experience. Then you go down hold on to the ladder. Okay. And then you just stay in the water till here, until you can catch your breath again regularly. All right. Just breathe through it, and when you can do that, get back out. It's not about getting it over with, it's about enjoying the ride. Okay. And it's a beautiful sunset right now. Amazing. Olha isso, que lindo, gente. Can I fly around? Yeah. Tô aqui com os meus Legos. Mentira, gente, é tudo toalha, roupa extra e tal. E ele falou pra eu não ir de calça térmica, ele falou pra eu ir de cueca. Acabei de me tocar. Eu não trouxe outra cueca. Olha como que ele tá vindo. Ele tá vindo só com... Ele é perfeito. Só com roupão. Ele é maneiro. Existem algumas experiências na vida que são meio que únicas e que a gente lembra pro resto da nossa existência. Essa é uma delas. Vivam cada momento do que a gente vai experimentar aqui, porque vocês vão contar essa história por muitos anos, galera. É sério. Não vocês aí, eu tô falando com eles mesmo. Eles estão me ignorando completamente. It's better without the blouse? Yes, I guarantee you it's better without. Without it? Yeah. He guarantees it, so take it off. Once we get off, what is the first thing we should do? Just dry out? There's nothing to it. You get wet, you get cold, just relax and enjoy. The tricks that makes this either pleasurable or hell, I'm never going to do this again. Okay. Is how you interpret it. Yes. Because when I started out, I was also, I'm a guy, I can jump into the cold water, get it over with. And I met an older lady down here, she explained to me, take it easy. Take a breath, feel your body. Do you think you're addicted? Would you be willing to go like 3 months without doing it? No, I get grumpy if I don't get in a week. When I started out and I went in the water and I loved it, and I went for the next full year only missing 2 days. Oh my God. Brunão. Oi. Tá na hora de você fazer a sua revelação. Que mandou muito. O meu esconde, tá? Pelo amor de Deus. Tô, além de pálido, completamente fora de forma. Só um close na cara? Tá só na cara e no ombro, hein? Tá meio frio. Ele falou, respira, sente o clima. Vou mergulhar de cabeça. Eu sei. Aqui, assim, minha toalha, né? Beleza. Meu pé.
Eu não sinto mais meu pé. I can tell you the worst part of it is what you're going in now. Because when you get out, you'll feel great. Esse é o máximo de frio que eu já senti na minha vida. Olha isso. You're feeling well right now. Yeah. The best thing that can happen to us is when we're in the winter and there's this much ice, we have to hack a hole in the ice and then we go in. Ah, that's nice. Keep breathing when you're here. I can feel my toes. This is cold, I know. And then just slowly, now the thermometer gets under. It's going to be cold, but very nice. I'm still on the ladder. And just keep breathing. That's it. And if you feel it's too cold, then just get back up again. That's it. And for the newbies, keep a hold with both hands if you're a bit anxious. Quem quer começar? Eu. É mesmo? Uhum. Então peraí, fala aqui suas últimas palavras. Mãe, eu te amo muito. I guarantee you will feel so fantastic when you get back up. Boa, Sam! Vai, moleque! Aê! Like breathe, keep breathing. Caraca! Keep breathing. Eu tô angustiado por ela. Eu tô com muito orgulho. Ela é foda. Ai. Eu tô muito orgulhoso, Sam. Just keep going, keep breathing, keep going. I'm feeling pain. Pain? Yeah. Respira, breathe. Você tem que relaxar. Keep a rhythm to it. Yeah. Oh my god. Deixa eu pôr uma toalha pra ela. Fantastic. You're doing great. Deixa eu levantar. That was very, very good. Sam, eu tô muito orgulhoso de você e... Sam! Meu... Keep breathing. Já vai? It's hard to look cool the first time, mind you. This is... Focus on breathing. You know it's cold, but it's good for you. Feel your muscles, feel your blood flowing, feel your skin. You want to go again? Oh, you're cool. I think I froze. She's cold. Bora, Filipão. Tu é pica. Gente. Você consegue, você consegue. Vamos pular aí, ó. Vamos pular aí. Vamos mergulhar. Pular aí. Então, vem correndo. Obrigado, Brasil! Ok. O que houve? Tá doendo minha perna. A minha também doeu muito. Go ahead! Terminou, gente. Sim. Oh my god. Tá, deixa eu tentar. Cara, o meu pé tá doendo, esse é o problema. Mas o meu pé tá doendo aqui já. Eu acho zoado seu plato, acho que vai ficar bom. Eu acho perigoso. É? também acho. But I can go again, right? Ô, Brunão! But it was hurting. Because you're staying too long. The natural response is take a break. This will go away. It's not going away. But what you have to do. Boa, Brunão! This is a good thing. Yes. Oh my god! Respira. And smile. Agora sorri. Pega a toalha dele. Cadê? Toma aqui, toma qualquer. Vai pra mais longe. Muito bom, moleque. O que você tá sentindo? Eu achei que fosse desmaiar. Eu comecei a ficar lightheaded, sabe? E aí eu segurei de volta, mas agora parece que eu estou no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Nesse momento eu tô sentindo, sabe, tá agradável. Não sente frio aí fora. Aqui não, tô sentindo nada. Felipe vai de novo. Vai de novo. So don't stop, right? Let's keep going. Just have a plan before you go in. 1, 2, 3, one step at a time. Keep going, keep breathing. Well done, that's Boa, moleque. so close. So close. I can't. Amigo, eu vou contigo. Não, tá maluco. From experience, if you want to do it, you have to do it before you start getting much more cold. Because from here on out, you're chilling down and that's not too good. Unless you love it. So you mean like I have to do it now? I would. Should I go with you? No.
I gotta be able to do it, man. Vamos lá, moleque. Tu consegue. Vai, amigo, você consegue, pô. And it sounds stupid, but the key is breathing. Breathe, 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 because that prevents the body from freezing. Vai, amigo. A gente confia em você. É agora, hein? É agora. O homem vai conseguir. Vai, vai. Vai, 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 vai. Now get a towel, get some dry clothes on. You want to go in again? Ele ainda vai? Ele vai, ele vai. Vai, vai. Quer junto? E o passinho também vai. Watch out, Olha it might que ele be vai slippery. palavras aí, A água tem pequenos flocos de gelo, você sentiu? Mentira. Eu acho que não ficou bom, vamos fazer de novo. Ok, o frio passou. Ok, the cold is gone. This is fantastic now. Jesus. Talvez porque a água tá mais gelada. Can you feel it? Pure pleasure. Só que agora já tá me dando frio de novo, então... You ready to do it again? No. No. It is amazing. The body starts working in a way you never experienced. Cara, que sensação diferente. É difícil, quer ir, amigo? Vai lá. Vamos junto, vamos fechar. Guardou um momento especial pra junto? Juntinho. O bom é, eu acabo antes. 1, 2, 3 e... Oh! Tá entrando no congelador. Não para, não para. Não para porque não acostuma mesmo. Parece que se parar vai acostumar. Sente os floquinhos de gelo. Solta, dá uma nadadinha. Pô, o Marcel tá bem até. Vambora de novo. Não dá mais. Mandaram puxar. Minha pele tá toda... Não precisa, cara. Não precisa sim. Olha isso, calma, calma, calma. Espera 2 segundos. Vai passar completamente o frio. Isso, respira. Já passou 2 segundos. Vai embora, mané. Não foi não. Que isso? Tá indo. Eu não... Meu filho desapareceu. Vai aparecer já. Eu imagino. Ai, eu tô tremendo muito. Não, a sensação que tava ali embaixo, nada igual. Falta quem? Alguém tem que filmar, gente. Zé Pacini tem que entrar pra fechar com chave de ouro. Vai lá. Não diga isso. I'm considering entering again. Yeah, do it. Vamos, moleque! Do you think it's gonna hurt all over again? It's the same feeling. It's better next time. Now you know what you're expecting. So now it's no problem. Que isso? Que isso? Cuidado. Olha o Pacinão! Moleque, tá tremendo muito aqui. Tô tentando estabilizar, mas tá difícil. Maneiro. Maneiro. Gente, vocês estão sentindo o pé de vocês? Ó, Tá tremendo muito. eu faria isso de novo mais 3 vezes. Boa. Aí. I think we found the fan. Now the idea is to get back and get warm. Okay. Because it is possible to get a cold. All right. Eles foram passear, gente, tirar foto ali na beira do... Ah, não, cara, aquilo ali me irrita muito. Aquilo me irrita demais. Olha lá, até o velho ficou irritado. Viu? O velho ficou pistola com a mina correndo. Inaceitável, cara. Inaceitável. Mas aí, essa vista. Como eu amo fazer Los 5, sério. Vocês podem cantar o take de encerramento que você falou? Não, porque a gente perde a monetização. Exatamente. Pode compor a música então. Então, compõe aí, pô. Um calor danado. A Dinamarca. Ih, acabou o calor. Porque eu liguei o ar. E botei casaco. E ficou calor de novo. Vem gelo! Que eu não aguento mais esse calor. Vem gelo. E passa pelo meu cabelo. Enquanto eu vou passando na estrada aqui na Dinamarca. Marca.
Eu vou escorregando pela estrada. Que? O gelo, pô. O gelo! Quero ouvir, hein? Felipe, Oi. encerra aí. Tchau.